Olá, seja bem-vindo ao programa Podercast, esse programa que tem impactado muitas vidas. Então assista até o final, que com certeza você será impactado. Já vai curtindo, já vai dando like e vai compartilhando em nome do Senhor Jesus. Pastor Caio Aleph, seja bem-vindo ao nosso programa. Pastor, eu agradeço pela oportunidade, segunda vez, né? Estar aqui participando. Obrigado pela oportunidade em nome de Jesus. Ele já participou do nosso programa falando da história dele, falando sobre ministério de cura e coisas tremendas foi liberado. É só você ir na playlist podcast completo, você vai achar todos os podcasts e vai achar o programa que o pastor Caio fez. Pastor Caio, nesse programa de hoje nós falamos que ia falar sobre sonhos. Realmente Deus fala através de sonhos? Pastor, Deus fala através de sonhos. O problema é que muitas das vezes nós não nos atentamos a isso. Quando a gente começa a falar de sonhos, nós precisamos entender que é uma dimensão onde a voz de Deus opera, né? Então, Deus ele fala de diversas formas. Jó 33:14 vai dizer que uma hora Deus fala de um jeito, outra hora Deus fala de outro, mas o homem não se atenta ao falar de Deus. Então, em sonhos e em visões, Deus fala ao homem quando ele cai no sono profundo. Então, sonhos proféticos, né? Os sonhos é uma dimensão onde a voz de Deus ecoa, onde ela se manifesta. E todos os sonhos é de Deus, porque é interessante quando eu fui pastor local, muita gente queria falar de sonhos. E eu falei, irmão, não fala de sonhos, porque todos os sonhos queria trazer. E tem sonhos que parecia não ser sonhos de Deus. Quais são os sonhos de Deus? Ou se é todos de Deus? Então, pastor, nem todo sonho, né, é um sonho profético, é a linguagem de Deus. Nós precisamos entender que os sonhos foi um dos meios que Deus criou de falar conosco. Se a gente pegar as escrituras de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver Deus falando em sonhos. Eu entendo que os sonhos é uma linguagem universal de Deus. Então Deus ele consegue tocar a todos com sonhos, né? Então, por exemplo, se eu não orar, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Se Deus quiser me tocar, eu posso rejeitar o toque de Deus, né? Se Deus quiser me visitar, eu posso rejeitar a visitação de Deus. Mas dentro da dimensão dos sonhos, não. É uma linguagem universal. Por isso que Deus toca tanto aquele que tem aliança com ele, como aquele que não tem. Tanto cristão como aquele que não é cristão. E a gente vê isso nas escrituras. Então os sonhos de Deus, eles são carregados de alerta. Eu costumo dizer que todo sonho de Deus é um sonho que te chama para algo, ele desperta você para algo. Então nós temos manifestações que nós chamamos de sonhos, como sonhos carnais, né, sonhos de barriga cheia, que a pessoa vai lá, come aquela feijoada para quem gosta, misericórdia, né? E ela vai dormir. Aí ali ela tem um sonho, né, o cavalo pendurado na árvore, de repente a árvore está voando sem pé, sem cabeça, e ela acredita que aquele sonho é um sonho profético. Então, assim como o Senhor tem vivido esses dias sobre sonhos, tem recebido pessoas solicitando, né, ao auxílio para interpretar sonhos, o Senhor tem visto que muitos sonhos não são proféticos. Todo sonho profético ele é carregado de uma revelação, tá? Todo sonho profético. Então Deus ele fala na dimensão dos sonhos através de códigos. Todo sonho profético ele pode ter três manifestações: ou símbolos, ou códigos, ou enigmas. Se o senhor for ver o texto de Daniel, vai dizer que Daniel ele foi habilitado pelo Senhor para discernir todos os símbolos, códigos e enigmas e ter as revelações. Então, dentro dos sonhos proféticos, nós temos os sonhos que vêm de Deus, nós temos os sonhos que, na verdade, são sugestões, que são os sonhos da carne, que aí vai vir por causa de preocupação, do muito pensar, como diz a palavra, e nós temos o que nós chamamos de pesadelos, que são sementes malignas dentro da dimensão dos sonhos. Igual você tem no seu canal, né, muita explicação sobre sonhos, Uhum. né, e lives sobre sonhos e vídeos. Então, com certeza, deve chegar muitas pessoas pedindo a interpretação dos seus sonhos. Na hora que você lê sobre um sonho, você já sabe ali, quando você está lendo, para interpretar, esse aqui é de Deus, esse aqui não é. Você já tem esse discernimento apurado na hora que você está lendo, ó, isso aqui não é de Deus. Pastor, às vezes sim, às vezes não. Porque às vezes tem sonhos que não faz sentido nenhum, mas é um sonho profético. Agora existem sonhos que parecem fazer sentido e não são.
né? Dentro da dimensão dos sonhos, nós temos os sonhos e nós temos as visões noturnas. Você sabe qual que é a diferença delas? A visão noturna é aquele momento que você deita para dormir e que você sonha e que você entende exatamente tudo aquilo que aconteceu lá dentro do sonho. E aí você desperta e você diz assim, eu não sei se eu estava dormindo ou acordado. Isso é uma visão noturna. Esse tipo de manifestação não precisa-se de uma interpretação, porque ele por si só já traz o significado. Então, por exemplo, tem pessoas que falam assim, tive um sonho, nesse sonho Deus me usava para curar os enfermos. Isso não precisa de uma interpretação, porque o sonho por si só já revela. Agora, os sonhos proféticos, eles são carregados de símbolos. Então, quando a gente vai ler um sonho, quando eu vou ler um sonho, eu busco discernir no espírito. Então, eu não rejeito um sonho de primeira, né? Agora, tem momentos que a pessoa vem contar o sonho, e aí você percebe, opa, vem no seu espírito. Isso daqui não é um sonho profético. Né? Tem muitos sonhos que realmente não fazem sentido nenhum, porque não tem uma origem profética, não tem uma voz de Deus ali. Os sonhos ele vai fazer exatamente como a profecia, edificar, encorajar e consolar. Então tem sonhos que não entram nesse crivo. Que aí nisso você já percebe que não é um sonho profético. Encorajar, Consolar e edificar. E, então vamos entrar no aspecto de pesadelo. Sim. Todo pesadelo é do que? Da carne? A fonte é o diabo? Ou pode vir de Deus algum pesadelo? Essa pergunta é boa. Eu sei onde o senhor quer chegar. Pastor, eu entendo assim. Todo pesadelo tem origem maligna. Tá? Eu trato o pesadelo como sementes malignas dentro da dimensão dos sonhos. Porque qual que é o foco de fato do pesadelo? É levar a pessoa a um nível de opressão, de medo e de aflição. Eu sei que existem pessoas que entendem que o pesadelo pode vir de Deus também. Por quê? Porque ele vai gerar um peso, um alerta. Mas se a gente parar para ver o livro de Jó, nós vamos entender que de fato os sonhos proféticos trazem um peso. E a palavra vai dizer que quando Deus ele traz os sonhos, ele gera o quê? O aterrorizar. Esse aterrorizar é gerar temor. Mas o pesadelo em si, ele tem origem em fontes malignas. Tá? São sugestões, são invasões do inimigo dentro da dimensão dos sonhos. Se a gente parar para observar, nós vamos entender que quem criou a dimensão dos sonhos foi o próprio Deus. Quem criou foi o Senhor. Através da visão, o Senhor se revela. Através dos sonhos, ele se faz ser conhecido. Então, sonhos é uma dimensão onde Deus estabeleceu. O único que pode, biblicamente, estabelecer um sonho, liberar um sonho sobre a vida de alguém, é somente o Senhor. Todo o resto são sugestões dentro dessa realidade. Que aí entra como invasores. E aí entra o pesadelo também. É igual o terror noturno. Se o senhor parar para observar, a maioria das pessoas que sofrem, né, dessa parte de terror noturno que é causado por um espírito maligno são as crianças. E toda vez que você vai perguntar para elas o que elas viram, a aparência é sempre a mesma. Não tem forma, não tem formato. Mas é sempre algo escuro, algo preto. É sempre um vulto. Mas como que é? É pontudo, é imagem sem sentido, o seu formato, terror noturno. Então, normalmente, as crianças são atingidas por terror noturno. Os adultos por pesadelo. E o senhor vai ver que todo pesadelo, a pessoa, na grande maioria das vezes, ela já acorda transmitindo aquilo que ela está recebendo naquela dimensão que ela está sendo afligida. Então, o pesadelo, ele se torna o meio de uma pessoa ser aprisionada por espíritos da maldade. É interessante que hoje mesmo recebi agora eu não lembro direito, que parece que ela estava sonhando morrendo ou sendo enterrada, tipo, estava morrendo ou estava sendo enterrada, mas nesse sentido de morte, né? Uhum. E ela acordou naquela aflição e sem força. E eu falei, o que você fez? Porque é interessante que as pessoas têm uns pesadelos e que é a sua interpretação. E eu penso assim, se é um pesadelo e se é maligno, você não precisa de interpretação, você precisa repreender. Estou certo disso ou precisa fazer o que mais? Se a pessoa teve um pesadelo e aquilo deixou ela angustiada, ela está se sentindo mal depois do que acordou por causa do pesadelo, o que a pessoa deve fazer? Então, pastor, mergulhando sobre sonhos, existem sonhos proféticos
que ele vem como um alerta de livramento. E muitas das vezes a gente caracteriza ele como um pesadelo. Aí você precisa desenvolver o discernimento, né? Principalmente o discernimento de espíritos. Porque uma coisa é você ter pesadelo, outra coisa é Deus estar mostrando para você que algo está se levantando contra a sua vida, que o inimigo está tramando contra a sua vida, né? Então a gente precisa discernir isso. Quando é pesadelo, você vai repreender, né? Você vai repreender, mas como que eu chego para nesse lugar de discernir? Todo discernimento começa primeiro na intimidade. Eu costumo dizer que não existe impartição de discernimento. Porque o discernimento, você vai entender a voz de Deus, o que é e o que não é, quando você tem intimidade com ele. Os sonhos é a mesma coisa. Então, pesadelo nós repreendemos, né? Isso a gente foi ensinado a repreender muito bem pesadelo. Tive um sonho estranho ali, repreende. Mas a gente não foi ensinado a parar para discernir os sonhos proféticos. Então, pesadelo você repreende, de fato. Se posiciona. Não precisa nem interpretação, é repreender. Não, o pesadelo por si só, o pesadelo ele é carregado por opressão, por aflição. Normalmente, quando você tem um pesadelo mesmo, o senso que você tem, na grande maioria das vezes, é de morte, que é o que o senhor relatou agora. E as cores dentro dos pesadelos são cores mortas, são consideradas cores mortas. Isso é um pesadelo. Você pode ter um sonho profético de Deus trazendo um alerta do diabo se levantando contra a sua vida, né? O diabo tentando tramar contra a sua vida. Mas você consegue ver alguns elementos dentro dos sonhos proféticos. Os sonhos proféticos eles têm cores nítidas, são vivas. Então você consegue perceber. Então o que a gente precisa fazer é isso, é discernir o que é pesadelo, o que é a voz de Deus trazendo alerta. Porque a palavra diz que Deus ele usa os sonhos para trazer livramento para o homem. Deus aparece para Abimeleque no sonho e fala assim, tu devolve a mulher do cara aí, que senão você vai morrer. Não foi um pesadelo. Foi o próprio Deus trazendo um alerta para ele. Então, a gente precisa entender e aprender a discernir isso. E como que eu consigo discernir? Começa na intimidade. Oração. Na oração, sempre. Acho que esse é o problema, pastor Caio. O povo não ora nada. O povo não ora nada assim, alguns, né? Que eu sei que alguns que assistem aí são homens e mulheres de oração. Não, mas os inscritos aqui do podcast oram. Os inscritos do canal são homens e mulheres de oração. Mas tem alguns que não oram nada e quer ter revelação, quer tudo, fica mais difícil, né? Sim. Fica mais difícil. Pastor Caio, e você, no outro programa, você falando sobre transferência de unção, é possível Deus transferir algo de unção através de sonhos? E se você já teve essa experiência, conta aí como foi. Pastor, eu tive uma experiência acerca de transferência através de sonhos. Eu entendo que Deus ele libera sim na dimensão dos sonhos sobre as nossas vidas. Então, nós temos, no livro que nós escrevemos, colocamos lá as fontes dos sonhos, né? Tipos de sonhos que acontecem no caso. Nós temos sonhos de alertas, temos sonhos de cura, sonhos de libertação. Quantas pessoas sonham sendo libertas e quando elas despertam, elas estão libertas? Curadas também. Sonhos de direção, sonho de instrução. E nós temos também os sonhos de impartição. Eu tive um sonho com um profeta lá dos Estados Unidos, que ele é muito usado em sinais. Parece muito a materialização de pedras preciosas no ministério dele. Agora me fugiu o nome dele, mas... É o Green? Green, não sei o que, Green. Não, é o Miles, acho que é isso, Joshua Miles, né? Então assim, eu tive um sonho uma vez, eu tava orando, e eu falei, Senhor, eu preciso receber algo novo, quero desatar no meu ministério. E aí eu tive um sonho que esse homem aparecia na minha frente. E ele olhava pra mim e falava bem assim, trouxe uma pedra preciosa pra você. Estende as mãos aí. Eu estendi a mão. Aí ele colocava. Só que quando ele colocava e eu olhava para as minhas mãos, aquelas pedras começavam a multiplicar. Aumentava. E eu olhava assim, eu falei, e agora? Não para. E quando eu fazia assim, começava a cair das minhas mãos as pedras preciosas. Eu olhava para ele e eu falava, como é que faz isso daqui para parar agora? E ele falava assim, não, só vai aumentar. E aumentava, aumentava e aumentava. Aí eu falei, tá, mas eu vou passar o resto da vida com isso daqui, porque eu não tava entendendo. Eu achei que toda vez que fosse abrir a mão ali, ia cair essas pedras. E aí ele olhou pra mim e falou bem assim, essa é a ativação que você queria.
Depois daquele dia, os sinais começaram a acontecer de forma mais intensa. Então, o sinal ali daquele sonho, aquela impartição que eu recebi, não era só das pedras preciosas, porque ele não carrega só isso. Ele carrega a manifestação de pó de ouro, óleo vertendo nas mãos, até mesmo um arrebatamento de espírito. Ele conta a experiência que ele estava ministrando num culto, e Deus arrebata ele para outro país. Durante o culto ali, ele foi arrebatado, ele se via em outro país pregando. E era um país, se não me engano, era na China. Ele pregava, milagres aconteciam, e ele dava o cartão pro pastor. Pastor, esse daqui é o número do meu telefone, meu e-mail. Depois o senhor me manda o testemunho. E ele, amém. E ele voltou desse arrebatamento. Ele olhou e estava na igreja. De repente ele está em casa, depois daquele culto, chega um e-mail para ele. O pastor agradecendo por ele ter ido lá naquele país, pregado o evangelho, contando os testemunhos. Ele pegou e falou, quando que eu estive aí? Ele falou, não, você esteve aqui faz uma semana. E ele tentando, mas como que eu estava lá? Aí o pastor chegou e mandou as fotos para ele. Ele, Senhor, mas como assim? Eu não fui lá. Aí o Senhor fez ele lembrar do arrebatamento. Então, dentro da dimensão espiritual, principalmente na dimensão dos sonhos, Deus traz impartição. Existem pessoas que elas sonham com seu líder ou aquela pessoa que ela admira a unção. Ali é Deus trazendo um liberar de unção sobre a vida dela. Porque Deus ele sempre vai direcionar você dentro do sonho para a unção que você respeita. Então, quando você sonha sendo ministrado por alguém, é sinal que aquela unção você respeita. E se for um homem de Deus ou uma mulher de Deus muito usado, mas não já partiu, seja há pouco tempo ou há muito tempo, igual John D. Lake, que tem, eu acho que mais de 100 anos, se você sonha com ele orando por você, isso é maligno, é bom, é o quê? Eu acredito que isso daí é de Deus purinho, que é um sonho. Então, o que acontece? A unção é do Espírito. Aí, nesse caso, eu acredito que Deus está sinalizando a unção que você está recebendo, o que ele está liberando. Porque a pessoa vai morrer no físico, mas a unção não. Ela está viva. É o mesmo Espírito que libera. É como se fosse um símbolo aquela pessoa. Isso, não quer dizer... é uma referência, digamos assim. Deus está mostrando para você uma referência. Ó, essa pessoa aqui, essa unção está vindo sobre você. E se for familiar, sonhar com pai, mãe, marido, esposa que faleceu, Aí tem algum significado? Depende muito dos sonhos, pastor. Depende muito dentro dos sonhos. Tem pessoas que sonham com pessoas que já morreram, que estão presas emocionalmente. Não liberou perdão, ou se prendeu espiritualmente aquela pessoa quando morreu. Existem sonhos que Deus traz, e no sonho você lembra de uma pessoa que já morreu, mas no sentido de trazer paz para você. Então vai depender muito do contexto dos sonhos. Então não quer dizer, sonhou com pessoa morta, familiar, é algo maligno. Então depende do contexto. É porque assim, os sonhos, a interpretação, ela depende do contexto. A gente não pode pegar um símbolo isolado, né, e tratar aquele símbolo como o significado geral do sonho. Precisa ter o contexto dos sonhos. Então vai depender muito. Por exemplo, tem gente que sonha com casa que já morou há tanto tempo. E aí na casa aparece ali a avó que morreu há mais de 20, 30 anos. O que Deus está sinalizando ali? Normalmente, que aquele tempo em que aquela pessoa estava, áreas daquele momento, do passado da vida daquela pessoa que estava ligado àquela estação, não foi bem resolvida. É igual sonhar, o que eu mais recebo lá, o que significa sonhar com ex. São relacionamentos que não foram tratados. De alguma forma você fugiu ao invés de resolver o relacionamento. Então existe como se fosse pendências. E aí Deus está sinalizando, porque algo lá atrás está segurando você, está retendo você de avançar. O Caio falou do livro, ele está lançamento, né? Esse livro aqui, Sonhos, Dimensões Proféticas. Olha o lançamento tremendo. E aqui ele fala de alguns tópicos, eu estava vendo aqui agora, os tópicos muito fortes que está escrito aqui. Deus fala através dos sonhos, dimensão bíblica dos sonhos, pesadelo, que ele falou agora há pouco, as fontes dos sonhos, observando os sonhos, elementos dos sonhos proféticos, interpretação dos sonhos. Mas o que eu achei interessante aqui, no dicionário, no final, cores e o seu significado. As cores têm a ver, eu sonhar com verde, azul. Tem.
as cores, e tudo com base bíblica, pastor. Tudo tem referência bíblica, né? Por exemplo, dourado significa a glória de Deus, a presença de Deus. Então existem cores específicas, aí a gente colocou algumas coisas que senão ia virar de fato um dicionário grande de sonho, mas tem o intuito ali de trazer algumas direções para os irmãos, mas sempre lembrando que toda interpretação ela provém do Senhor. Então o dicionário ele tem como dar um norte, mas toda interpretação ela vem do Senhor. E aí você vai pegar o contexto dos sonhos para poder discernir aquilo que aquele sonho está falando. Igual algumas pessoas falam para mim, é claro que você já tá falando do contexto, mas nesses dias eu recebi muitas pessoas falando que sonhando com piolho, tirando da cabeça, ou às vezes de outra pessoa, ou de si mesmo, achando piolho. Tem algo bem específico sobre isso? Pastor, de piolho, uma vez Deus me deu discernimento sobre dardos inflamáveis. Sendo dardos inflamáveis sobre cabeças de pessoas, sobre setas, né, espirituais. Um dia eu estava ouvindo o sonho de uma irmã e ela falava, toda vez que eu arrancava um, parecia dois, ia multiplicando. E aí Deus falou, isso daqui são dardos que você está recebendo na sua mente. E aí eu comecei a conversar com ela e realmente, a mente dela de uma hora para outra começou a entrar em paranoia, em confusão. Então um dos significados que Deus me deu foram dardos, ataques espirituais. Só que eu não generalizo. Por quê? Porque Deus pode trazer outro significado para outra pessoa. É igual eu costumo dizer, quando a gente fala de leão na Bíblia, a gente só pensa em Jesus, né? Leão da tribo de Judá. Só que a palavra diz que o diabo também está ao nosso derredor como leão, buscando a quem bramar. Nós falamos sobre a serpente. Aí a gente fala que toda serpente simboliza o diabo, mas aí vem o Senhor e fala para Moisés fazer uma serpente de bronze, colocar sobre o madeiro, e lá no Evangelho de Mateus diz que representava Cristo, que estava tirando toda a maldição. Aí como é que fica? Aí que tá. Aí como é que fica? Então não tem como a gente padronizar um significado. O Google não ajuda. Nem o Google, nem o ChatGPT. Eu entendo que assim, se foi Deus quem te deu, é nele que você tem que buscar. O problema existem pessoas que elas não têm interesse em buscar. Por isso que elas terceirizam a interpretação. E dentro dos sonhos proféticos existem interpretações que Deus não vai nos dar. Por quê? Porque é interpretação pessoal. Existem sonhos que a direção é para você. Quando afeta só você, você não vai ter a interpretação desse sonho. Agora, quando afeta o coletivo, aí Deus te dá a interpretação. Quer dizer, a pessoa sonhou, um homem ou uma mulher que está assistindo aí, sonhou que é algo bem específico para ela. Aí ela vai falar com... Eu vou falar alguns profetas aqui também. O profeta Renato, Jonathan Lobo, Caio, Aleph. Interpreta aí. Não vai ter interpretação? Normalmente não. 99,9% das vezes não. Quando as pessoas te dão um sonho e você não tem interpretação, você fala o quê? Pastor, eu sou sincero. Eu falo, olha, irmão, não me veio nada. Eu vou orar. Se Deus liberar, trouxer para mim, eu te falo. Porque não adianta a gente pegar e... Tem gente que... Eu conheço pessoas que ela recebe o sonho para interpretar, ela vai no ChatGPT e joga lá. O que significa sonhar. Aí eu te falo, você vai pegar uma direção que não é espiritual, vai passar para uma pessoa que está talvez buscando uma resposta de Deus e ela vai se mover errado. Então, acerca dos sonhos, eu levo muito a sério, porque é uma direção. A palavra diz que Deus ele traz livramento, ele traz alerta, ele traz direcionamento. Se eu direciono uma pessoa sem ter o discernimento espiritual, eu estou encaminhando ela para outro lugar fora da presença. Talvez ela está caminhando certo, ela só precisa de uma direção. Aí eu vou lá, dou uma direção que não vem de Deus, ela simplesmente retrocede. Essa é coisa séria, né? Todos podem interpretar sonhos ou é só para profetas no nível do pastor Caio Alai? Todos devem interpretações, pastor. Todos, todos, todos. Quando a gente pega Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver que todo filho de Deus, e às vezes a pessoa fica brava comigo. Um dia eu ouvi um profeta falando assim, se você não interpreta sonhos, os seus sonhos é porque você não tem intimidade com Deus. No dia que eu ouvi isso, eu falei, esse cara é doido. Como assim? E aí, quando eu comecei a mergulhar acerca dos sonhos, fez todo sentido. E eu comecei a ler nas escrituras, os únicos que não tinham interpretação era quem?
era quem não conhecia o Senhor. Hoje, Deus tem levantado homens e mulheres para interpretar sonhos? Tem. Mas por quê? Porque muitos dos seus filhos não estão aprendendo a discernir a voz de Deus. As pessoas não estão parando para aprender a voz de Deus. Muitas pessoas estão ignorando os sonhos, porque a nossa cultura é assim, né? Você teve um sonho, pode ser um sonho profético, Deus trazendo um alerta, só repreende. Ninguém foi ensinado a parar para discernir e falar bem assim, peraí, esse sonho aqui, por mais que ele pareça estranho, será que é Deus falando? Será que é Deus? Porque a gente trata como um sonho profético aquilo que parece fazer sentido pra gente. Se o sonho é profético, a sua origem espiritual, eu preciso discernir no espírito, não de forma natural. E aí que está o erro de muita gente. Elas querem discernir de forma natural aquilo que é espiritual. Aí não flui. Então todo filho de Deus deve, não só pode, mas deve, buscar no Senhor interpretar os sonhos proféticos. Todos. Tá vendo aí, meu filho? Você aprende, às vezes você faz um curso, compra um livro, você recebe ferramentas para você mesmo interpretar os seus sonhos, você mesmo entender. E eu acho que também, uma vez eu dei um exemplo assim, que Deus te mostra algo, é tipo um incentivo para você buscar mais nele e ter a resposta daquilo. Seja em sonho, em qualquer área, né? Deus está falando, ó, chega mais perto, que você Sim. vai descobrir o segredo. E é interessante que na Bíblia conta muitos relatos de pessoas que foram visitados em sonhos Sim. por anjos, como Jacó, como o próprio José, o pai de Jesus. Esses sonhos é o quê? É realmente o anjo apareceu ali, um anjo real, ou é a imagem da mente? Deus criou essa imagem na mente. Eu acredito que seja um nível de discernimento. Né? Um nível de discernimento espiritual. Imagine só, a palavra diz que Jacó estava caminhando e parou ali para descansar. Alguém que está extremamente cansado, ela vai conseguir ouvir a voz de Deus? Ela vai conseguir discernir a voz de Deus? Qual que é a desculpa da geração de hoje? Não tenho tempo para nada. Né? As pessoas fazem tantas coisas, se enchem de tantas coisas, mas não tem tempo para o Senhor. Então eu entendo que dentro da dimensão dos sonhos, Deus ele vai falar com você e você não pode barrar isso. Não tem como você rejeitar um sonho na hora que Deus está falando. Então, no caso de Jacó ali, Deus de fato mostrou para ele, não só comunicou ele de algo, mas trouxe para ele a revelação de que tinha um portal profético ali aberto, onde existia a transição angelical da terra para o céu. Né? Então, existem momentos em que Deus traz para mim e para você a revelação do mundo espiritual dentro da dimensão dos sonhos. Eu já estive em lugares que Deus me deu o sonho de algo que estava acontecendo. Eu lembro uma vez que eu estava em casa e Deus me deu uma revelação dentro dos sonhos. Eu tive um sonho e nesse sonho eu via na frente da minha casa tinha uma praça e ela fazia no final um Y, né, uma encruzilhada. E nesse sonho eu vi um homem colocando oferendas lá. Dentro do sonho eu acordei desesperado. Porque o que acontece? Os sonhos proféticos, eles carregam vozes, sentimentos e emoções. Por isso que quando você tem um sonho profético, você acorda com a mesma emoção que você tem dentro do sonho. E aí eu despertei desse sonho de madrugada. Claro que eu não ia sair de madrugada na rua para ver. E esperei no dia seguinte. No dia seguinte eu fui lá ver o que tinha lá. Oferenda. A oferenda. Então, Conforme o que você viu no sonho no mundo espiritual. estava acontecendo. Exatamente, era como se Deus tivesse me levado a acessar o mundo espiritual através de sonhos. E foi o que aconteceu. Então, naquele dia eu falei, Deus, fui lá, repreendi e tal, fiz o que tinha que fazer e falei assim, Senhor, me mostra quem é a pessoa. Quem é? Aí Deus me deu um sonho, de novo. E no sonho eu vi a pessoa subindo, eu via o homem, eu lembro até hoje, nitidamente, um homem alto, magro, cabelo escorrido, uma sacola na mão, e ele passava, ele lançava coisas assim. E aí eu falei, antes de dormir, eu falei, Deus, me revela quem é. E aí Deus me revelou em sonho. E aproveitando que quando ele fazia isso no sonho, ele ia no orelhão que tinha lá, né? Hoje eu acho que tem gente que nem sabe o que é isso, e ele tinha desenhado caveiras. Quando foi no outro dia, eu fui lá, despertei, que eu fui pra praça, eu vi várias coisas jogadas, como se fossem papéis.
Quando eu fui no orelhão, eu vi que caveiras desenhadas no orelhão. Então eu entendi ali, opa, aqui é uma dimensão profética onde a voz de Deus fala. O problema, pastor, é que nós aprendemos a ouvir a voz de Deus apenas de uma maneira. Ou melhor, padronizamos. Eu só creio se Deus falar comigo assim. Eu só creio se tiver uma rajada de línguas. Eu só creio se eu sentir o arrepio. Não, a dimensão de sonhos é uma realidade em que Deus fala conosco. Eu lembro de uma moça que uma vez caminhava conosco e ela falou para mim assim: pastor, eu preciso de uma direção. Quando alguém te pede uma direção, você já fica o quê? Temeroso, porque é uma direção. Dependendo do que você falar, a pessoa vai fluir, vai andar, ou ela vai retroceder. E eu falei bem assim: Senhor, me ajuda, eu não sei o que falar para ela. E aí, pastor, ela começou a contar. Porque eu tô vivendo isso. Só que tudo que ela falava parecia que entrava no ouvido e saía no outro. E não era algo que eu estava fazendo, mas era como se o Senhor não estivesse deixando eu ouvir. E aí o Senhor falou assim: pergunta para ela dos sonhos. Os 3 últimos sonhos. Eu falei assim: olha, deixa eu te fazer uma pergunta. O Senhor me mandou te perguntar sobre os 3 últimos sonhos que você teve. E ela começou a contar. Primeiro sonho, segundo sonho, terceiro sonho. O primeiro eu interpretei. O segundo eu interpretei. Quando chegou no terceiro, ela falou: nem precisa interpretar, eu já recebi a interpretação. Deus estava dizendo o que ela ia viver, o que ela estava vivendo e o que ia acontecer depois. Ou seja, Deus já estava comunicando a ela através da dimensão dos sonhos. Então, muitas das vezes nós estamos passando por situações que Deus já nos trouxe a revelação dentro da dimensão dos sonhos e nós não nos atentamos a isso. Ignoramos. Porque às vezes a gente não teve a maturidade para aprender a discernir, não interpretou. Não é uma das coisas que eu falo pro pessoal: você acordou de madrugada, teve um sonho profético, a grande maioria dorme com o celular do lado ali. Pega, liga o gravador de voz, grava o sonho, aí você volta a dormir. Porque se for uma direção de Deus, se for uma ideia de Deus para você prosperar, uma direção para o ministério, aí você perdeu por não registrar isso. O nosso erro está em não registrar aquilo que Deus diz para mim e para você. É interessante isso. Na história mostra, eu estou estudando, tem um livro falando da história de sonhos, de pessoas que receberam fórmulas de medicamento que ajudou muita gente no sonho, ideias que deixaram essas pessoas milionárias. Então é algo muito profundo. Pastor Caio, esse entendimento sobre sonhos, que você até ensina bastante, muito bem, até escreveu um livro sobre sonhos, você veio-se do céu, você não precisou ler nada, você falou assim: me dê entendimento, e puf, caiu o entendimento. Meu sonho. Como foi que veio esse entendimento? Esse sonho eu gostaria de ter. Não, pastor, Deus já falava comigo em sonhos, né? Mas como eu disse para o senhor, a gente é ensinado a ignorar os sonhos. Essa é a verdade. A nossa cultura, ela não ensina a discernir os sonhos. Tem sido algo que Deus está destravando. Isso está ligado ao derramado espírito. Que a palavra diz que o Senhor liberaria sonhos e visões. Então Deus me dava sonhos, acontecia, mas eu não sabia discernir. Então, nesses últimos anos, quando eu comecei a entrar no profético, vai fazer 3 anos, a primeira área que o Senhor me direcionou foi dentro dos sonhos proféticos. Sonhos e visões. Eu olhava assim e falava: mas Senhor, dentro dos sonhos é só o quê? É só interpretar sonhos? Porque é o que a gente entende sobre sonhos, né? É só interpretação. Você sonha, recebe a interpretação. E aí Deus começou a falar sobre as fontes, os meios. Recentemente eu ministrei uma aula, estava até aberto no nosso canal, sobre símbolos, códigos e enigmas dentro da dimensão dos sonhos. E cada uma dessas manifestações estão ligadas a níveis de maturidade. Essa aula eu nunca tinha aplicado, ela está na Academia Profética. Ali, aula privada, para quem é aluno. Então ali, Deus começou a destravar isso. Por quê? Porque tem símbolos dentro dos sonhos que todos conseguem interpretar. Todo símbolo dentro do sonho, quando você recebe um sonho, que a gente chama do nível mais básico do sonho profético, que é carregado de símbolos, você consegue interpretar. Exemplo de um símbolo: você está orando e você se vê orando por alguém. É um símbolo, Deus está simbolizando algo ali. Mas quando fala de códigos espirituais ou sonhos,
que aí já é aqueles sonhos que é mais complicados, requer um nível de maturidade e de intimidade. Quando chega nos enigmas, porque a palavra diz que o Senhor ele dá enigmas, você precisa de um nível de sabedoria. E esse nível de sabedoria vem através da revelação. Então, tem gente que fala assim, interpretar sonhos é um dom. Não, não é um dom. É uma habilidade que Deus concede. É claro que existem dons que vai produzir a interpretação. Quais? Discernimento de espírito, palavra da sabedoria e palavra do conhecimento. Por quê? Porque eles são, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento são revelações. Então as revelações nós recebemos aonde? No nosso espírito. Quando você sonha e recebe um sonho profético, ele está armazenado na dimensão do seu espírito. Então vem como revelação. Mas como que eu discerno que aquilo ali é interpretação? Através do dom de discernimento de espíritos. Às vezes a gente acha que esse dom vai discernir apenas o que é Deus e o que é o diabo. Não, ele discerne toda a origem por trás da movimentação do mundo espiritual. Por isso que a palavra discernir significa julgar. Então ele é o único dom que discerne todos os outros e por nenhum outro é discernido, né? Então quando eu comecei a mergulhar sobre sonhos e visões, foi uma área que eu falei, Deus, mas não faz sentido para mim isso. Eu vou aprender sobre algo que só fala de interpretação. Aí Deus começou a me conduzir. E nisso Deus conectou pessoas, profetas, homens e mulheres que eram usados por Deus, que são, no caso, usados por Deus, principalmente fora da nossa nação. Eu aprendi muito com eles, que o foco deles era exatamente isso, sonhos e visões. E aí quando Deus começou a despertar dentro de mim, que existia a fonte, as origens dos sonhos, começou a trazer ensinos para mim, porque eu confesso para o Senhor, eu fui no YouTube e comecei a pesquisar lá, sonhos, tipos de sonho, aí falava lá, os tipos de sonho, sonhar com cobra, sonhar com isso. Aí eu ouvia, eu falava, não é isso. Fonte dos sonhos. Se você tem sonho com uma pomba é de Deus. Se você tem sonho com uma cobra é do diabo. Eu falei, não é isso. Tem alguma coisa faltando. Aí eu comecei a pesquisar fora. Um pastor amigo meu falou assim, olha, começa a procurar os profetas de fora. E qual é o profeta aí que você pesquisou? Você disse que aprendeu muito com um profeta de fora. Você pode falar o nome? Esse eu não posso. O pessoal vai ficar curioso. Esse eu não posso. Teve um irmão que mandou mensagem para mim, pastor. Me fala o nome. Eu falei, não tem autorização dele. Por quê? Esse profeta, ele é um homem que ele vive escondido. Ele não tem Instagram. Sociais. O máximo que ele tem ali é o Zoom. Ele não tem canal no YouTube. Ele não tem rede social. Como você conseguiu achar esse homem? Conexão. Quando você vai se conectando com pessoas, me conecta a gente tem que entender uma coisa. Existem vários tipos de conexões. Uma é a conexão que Deus traz. Outra é a conexão que você promove. E outra é a conexão que o homem gera. Quando Deus ele conecta, ele faz de forma sobrenatural. Teve um profeta, que também é da República Dominicana, que é o Kalel, se chama Kalel o nome dele. Ele também foi muito usado por Deus para me destravar dentro do profético. Né? Então Deus utilizou muito a vida dele. E a cobertura, uma das coberturas dele, da paternidade dele, para você ter noção, ele opera num nível profético tão alto, principalmente dentro desse nível de discernimento e percepção espiritual, que ele mora em cima de uma montanha. Ele passa horas e horas orando com o Senhor. Então ele gasta tempo lá, ele e a família. Eles não se conectam com rede social. O celular dele é aquele tijolão ainda. Porque ele gasta tempo com o Senhor. Então, existem pessoas que Deus levanta, que estão escondidas e que são dotadas de ferramenta de Deus. Mas um dos que eu posso compartilhar aqui o nome é o Kalel. Tem uma profetisa, uma mulher muito usada. O canal dele tá como? Kalel. Tem uma mulher muito usada por Deus, que é a Jennifer, acho que se não me engano se fala assim, Jennifer Leclare. Muito usada por Deus. Tem uma profetisa que agora me fugiu o nome, ela estava no Brasil, que ela escreveu um livro sobre sonhos e visões. Né? Então, Deus começou a trazer essas pessoas, começou a conectar. Então, às vezes eu estava orando ali e de repente Deus dava um nome. Puf! E eu ia lá e pesquisava. Comecei a traduzir muitos livros que só tinha em inglês, tinha livros que não tinha em português. Deus tinha me direcionado há um tempo de tanto pesquisar, encontrei um site que tinha livros ali, pastor, sobre tudo que é assunto voltado para o reino de Deus. Só que era tudo em inglês.
tudo que você conseguir acessar de conteúdo, principalmente profético. E aí eu comecei a ver aquilo ali, comecei a baixar, comecei a me preencher. Quanto mais Deus falava, tinha coisa que Deus destravava quando eu falava assim, mas eu não estou entendendo isso daqui. Quando eu ia ler, naquele livro, estava falando aquilo. Então, eu me conectei muito com o pessoal de língua hispânica. Muita gente que falava espanhol, que fala espanhol. Então, é uma língua que eu amo. Falar inglês comigo é igual falar em árabe, não entendo nada. Mas em espanhol, eu participava de treinamento, de imersões, em aulas, e eu ficava absorvendo isso. Então, ali começou Deus me levar a entender. Eu entendo que, assim, existem coisas que Deus ele vai colocar em você. Mas existem coisas que Deus vai usar outras pessoas para despertar aquilo que ele já colocou em você. Por isso que a unção que nós carregamos é a resposta de Deus à vida de pessoas. Então, essas conexões é Deus quem gera. É a unção quem faz. Entende? Então vai ter gente que vai ouvir essas pessoas que eu falei, eles vão dizer assim, amém, e vão desprezar a unção. Agora tem outros que quando ouvir vai falar, rapaz, esse negócio aí é pra mim, eu quero isso daí. Eu quero essa realidade, eu quero essa dimensão. E aí Deus ele vai acrescentando dentro de você. Se você orar por transcendência, por alguém que não sabe nada de sonho interpretar, ele já vai receber a interpretação? Não recebe por interpretação? Não, porque não existe transferência de impartição de interpretação de sonhos. Não tem Não. interpretação de sonhos? Fala assim, ó, Caio, ore pra mim que eu quero interpretar sonho. Não, ainda nunca ouvi o Senhor me dizendo isso. Até então descobri isso daí não. Porque a palavra diz que as interpretações pertencem ao Senhor. É igual tem gente que fala, eu vou impartir sobre você a unção para que seus olhos espirituais se abram. Não tem como. Quem abre os seus olhos espirituais é o Senhor. Então a interpretação, quem libera é o Senhor. O que nós podemos orar é para que Deus habilite os seus sentidos espirituais. Agora, interpretação, estou falando hoje, talvez daqui a um mês, da próxima vez eu possa falar, pastor, Deus me disse que tem a impartição. Né? Mas assim, até então, Senhor, eu já busquei, falei, Senhor, eu quero receber, tem essa impartição, eu quero, mas até hoje nada. Não me respondeu. Pelo contrário, ele falava para mim, vai orar. Era diferente. Por quê? Porque isso está ligado ao nível de intimidade, de sensibilidade. Mas eu creio que Deus ele pode liberar sim. É dimensões proféticas. É igual dentro dos sonhos. Tem sonhos e tem visões, pastor. Vou deixar o senhor falar, que senão eu falo demais. Pode falar. Não, que você ia só perguntar também, igual você ia falar, tem sonhos e visões, tem a ver com isso que você ia começar a falar. Porque tem muita gente que você falou no início de arrebatamento. Uhum. Isso acontece em sonhos? Sim. Nos sonhos e na dimensão da visão. Nós temos aí mais ou menos 14 tipos de manifestações de visões espirituais. Desde impressão, percepção, visão aberta, visão espiritual, arrebatamento, visão noturna e diversas outras manifestações da visão. A voz de Deus audível, ela está ligada ao nível de visão espiritual. Né? Então, por exemplo, o arrebatamento de espírito que o próprio Deus traz, não aquele que a gente força para ter, porque isso daí te dá acesso ao mundo espiritual pelas portas do fundo. Isso daí abre espaço para que espíritos de engano invadam a sua vida. Agora, o arrebatamento que o Senhor traz é diferente. A palavra vai dizer que Pedro, ele estava orando no livro de Atos, estava aguardando ali um momento de comer, e ele sobe para orar. Era por volta do meio-dia, diz a palavra. E quando ele ora, o Senhor arrebata ele e libera uma visão. E quando Deus vai arrebatar ele, a palavra está dizendo ali que ele teve um êxtase espiritual. E ele caiu como se estivesse morto. Ou seja, Deus arrebatou os seus sentidos. E dentro dessa visão de arrebatamento, nós temos manifestações específicas. Um que eu chamo como você fosse o observador e outro como o participante. Cada uma desses fluir, isso também acontece no sonho, te chama ou para você interceder ou aponta para o nível de autoridade que você tem para interferir naquilo que está sendo mostrado. Como assim? Todo sonho que você, ou visão que Deus apenas te mostra algo. Você apenas vê. É igual como se fosse um filme, você está vendo, você não pode interferir no filme.
todo sonho e visão que é dessa forma, aquilo ali está te chamando para intercessão. Qual que é o erro de muita gente hoje? É que Deus revela, através de sonhos, algo que está acontecendo na vida do irmão ou da irmã, e aí a pessoa quer fazer o quê? Ela quer compartilhar com todo mundo. Ela não entendeu o que é para interceder. Então o que acontece? Dentro dos sonhos e da visão que você apenas vê, Deus está te chamando para intercessão. Agora os sonhos que você interage, porque os sonhos proféticos e as visões, você ouve a voz de Deus, você fala, Deus interage com você, você sente, você percebe. Ali você pode ter influência, ou melhor, ali você tem influência. Então Pedro, ele está ali e a palavra diz que se estende um lençol diante dele. E aí Deus fala para ele, mata e come. E ele diz, não, é impuro. A palavra diz que por 3 vezes, e aí o Senhor falou, quem é você para chamar de impuro aquilo que eu santifico? E aí Pedro desperta daquela visão. E aí chegam homens procurando Pedro para levar para a casa de Cornélio. Porque Cornélio tinha abrido os céus ao Senhor com uma oferta memorial. E aí a palavra vai dizer o quê? Que Pedro, ele ouve a voz do Senhor dizendo, vai com eles, porque eu que mandei. Mas se Pedro falasse assim, não, não vai, não vou, não quero, ele poderia interferir? Sim. Só que não iria cumprir o propósito pelo qual o Senhor estaria enviando ele, que foi quando houve o derramado do Espírito Santo. Então existem sonhos que Deus vai dar para as nossas vidas, que se eu não me mover, não vai acontecer. Eu conheço uma irmã que ela teve um sonho com os filhos, e a família não estava muito bem estruturada, estava tendo problema na família, entre os filhos, o atrito. E no sonho Deus mostrava ela fazendo um almoço com os filhos, e ela falava, começava a ministrar a eles, e eles reatavam a aliança, eles voltavam, se organizavam, existia paz de novo. E eu falei para ela, você fez isso? Ela, não. Falei, Deus está te dando uma direção. Faça, vamos ver o que vai acontecer. Pastor, ela disse que ela chamou os filhos. E ela fez exatamente tudo o que tinha que fazer, tudo que ela viu no sonho. E sabe o que foi mais interessante? É que a roupa que eles estavam vestindo no sonho, eles vestiram no dia que ela reuniu eles. Ou seja, Deus estava dizendo, olha, eu preciso que você faça isso para que haja restauração. Deus já estava mostrando o que ia fazer. Então ali precisava de uma intervenção dela, ela precisava interagir. Não foi só observando, não, ela estava interagindo. Então, dentro da dimensão dos sonhos e das visões, nós temos esses tipos de manifestação. Um que Deus te chama para interceder e outro que Deus te chama para você, digamos assim, interferir. Ele te dá um nível de autoridade para você agir. Então, para alguns sonhos típicos que muita gente pergunta, eu vou aproveitar e fazer essas perguntas para o pastor Caio, para ver se ele responde. Ele vai ser o Google. Tem muita gente que fala assim, eu sonho expulsando demônio. Tem um significado desse sonho? Tem gente que diz que sonho direto é sempre expulsando demônio. Pastor, aí é como eu disse para o senhor, depende. Pode apontar para o ministério, pode ser um apontamento de Deus te chamando para se posicionar, para você se levantar com autoridade. Pode ser Deus te apontando que você está em batalha espiritual. Então, o que vai fazer com que a interpretação se complete é o contexto do sonho. É igual sonhar com cobra. Tem gente que sonha lá com a serpente dentro de casa, no canto da parede, só te observando. Dali fala do inimigo que está te observando. Tem gente que sonha que está enrolada com a serpente. Ali está ligado a conexões, a alianças que estão acessando a sua vida e a traição está te rondando. O espírito de engano está te rondando. E sendo picado pela cobra. Isso é ataques espirituais. Tem legalidade ali, por isso está sendo atacada. Então, sonho com cobra, todo sonho com cobra é ruim. Ou depende do contexto? Depende do contexto. E sonhar... Porque sabe o que acontece? Ó, vamos fazer aqui de forma prática. Quando o senhor ouve falar de cobra, o que vem na sua cabeça? Não vê uma coisa boa, não. O que vem na sua cabeça quando você ouve falar de cobra? Mas e cobra também simboliza sabedoria. Sabedoria? Esperteza, atenção, foco, concentração.
Então vai depender do contexto. Se a gente falar de leão, Jesus. Mas o leão também fala de governo. O leão também simboliza posicionamento, alinhamento. Também fala de estrutura, fala do ministério apostólico. Então vai depender do quê? Do contexto do sonho que vai trazer o significado. Por isso que a gente não pode padronizar a imagem, o símbolo, o código que está sendo revelado dentro do sonho. Uma vez eu contei, vamos ver se eu estou certo ou não. Falei assim, às vezes a pessoa tem um sonho praticamente igual. Duas pessoas diferentes. Mas às vezes o significado é diferente. Pode Sim. ser isso? Sim. Porque assim, Deus ele vai comunicar você dentro daquilo que você está vivendo também. Eu costumo dizer, igual eu falei para o senhor, que a gente não pode padronizar, porque no Brasil, algumas cores são diferentes de outras nações. Aqui no Brasil, a gente olha o branco e a gente fala que é paz. Em outros países simboliza a morte. O vermelho pra gente pode simbolizar a paixão, em outros países simboliza a vida, em outros simboliza a morte. Então Deus ele vai falar com a gente dentro do contexto que nós vivemos. Da cultura. Aí envolve a cultura na interpretação, o contexto e a nossa realidade. Porque Deus ele vai falar com você numa linguagem que você entenda. Por mais que tenha os códigos ali, é para Deus te chamar a sua atenção para você ir até ele. Não ir ao Google e ao ChatGPT. É para você ir até ele. Mas ele vai falar dentro do seu contexto. A gente vê isso com Jesus. Jesus usava elementos que tinham ali para poder trazer o significado. Por exemplo, quando a gente olha ali a escada de Jacó, né? Escada naquele tempo, toda casa que tinha escada naquele tempo simbolizava que naquele lugar tinha alguém que tinha governo. Nível de pessoas importantes. Então, quando Jacó ele tem um sonho, ele vê a escada, ele reconhece isso. Opa, a escada fala de um lugar mais alto. Então, é alguém que tem autoridade. Alguém que tem governo. Aí ele vê os anjos transicionando. E aí ele entende, aqui é a casa de Deus. Por que ele chamou de casa? Por que ele não falou aqui é o portal de Deus? Aqui é um lugar onde Deus transita. Não, ele disse aqui é casa. Porque as casas que tinham escada simbolizavam que aquele lugar tinha governo. Tinha alguém importante. Então, quando ele viu aquilo, ele entendeu. Opa, aqui é casa de Deus. Aqui é onde Deus transita. Aqui é onde os anjos transitam. Então, entra o contexto, entra a cultura e entra aquilo que você vive. Outro sonho que as pessoas perguntam, e alguns eu já perguntei para alguns pastores, profetas que já vieram aqui, e alguns já falam que é maligno e outros não. Sonhar com sexo tem algum significado? Coisa ruim. Todos sonham com sexo é ruim? A grande maioria das vezes, pastor, que eu tive o discernimento, sim. A grande maioria são pessoas aprisionadas na área sexual. Mas o que significa pessoa sonha com sexo? Então, como eu falei pro senhor, a grande maioria são pessoas aprisionadas na área sexual. É um espírito. É o espírito. A grande maioria. A 90%. 90%. Outras são pessoas sendo tentadas. São espíritos malignos que estão lançando dados. Outras já são pessoas que são cativas a isso. Estão aprisionadas. Então, se alguém falar, pastor, tô sonhando com sexo, você já sabe que é uma prisão Vamos espiritual. pôr a mão na sua cabeça e vamos expulsar. Ou expulsar. E não tem a ver com carência física? No caso, seria carência emocional, né? Desejo, né? Não, porque aí ela sonha desejando, não fazendo. Aí é diferente. Isso daí que eu tô passando pro senhor é baseado naquilo que eu já tive de experiência. Sim, das pessoas que você já eu ajudou. não vou contar as experiências que eu não tive. Tem que ser aqui. Acho que você já teve para interpretar o sonho. Agora eu tô falando pro senhor. Daqui a um mês o senhor pode me chamar de novo. Deus acrescentou mais isso. Então, essa é a graça do profético. Isso que é importante a gente ter o coração aberto. Igual eu sempre falo, teve coisas lá atrás que eu não tinha maturidade para discernir. Hoje, o Senhor já trouxe. É diferente. Então, quanto mais a gente mergulha, quando a gente acha que já sabe demais, Deus vai lá e fala, não, ainda tem muito mais, vem que ainda tem mais. Sonhar voando, que é muita gente pergunta isso. Eu sonho voando. É bom ou ruim? É bom. Isso fala de liberdade. Isso fala de liberdade. Tem gente que sonha, por exemplo, eu já vi pessoas sonhando com águia.
A águia fala do ministério profético, a águia fala de novos níveis e a águia fala de Deus te chamando para um novo tempo. Aí depende como, né? Tem pessoas que falam assim, eu tive um sonho com uma águia e ela estava despenando. O que é isso? Deus está te chamando para um novo tempo. E para que a águia ela entre no novo tempo, ela precisa tirar as penas velhas para que as penas novas possam crescer. Só que enquanto ela arranca, isso causa dor. Então vai ter momentos que Deus vai te levar para um tempo de transicionamento e ele vai arrancar tudo aquilo que te impede de entrar no novo nível, no novo ciclo. Isso vai gerar dor. Isso vai gerar conflito. Mas é Deus tirando de você para que você possa acessar um novo lugar. Tá vendo como é muito profunda a dimensão do sonho? Quero falar, você tem algum sonho? Escreve aí no comentário que o pastor Caio. É que igual eu fiz um podcast com um pastor que fala muito de sonho. É tantas perguntas, eu só põe a mãozinha assim de oração, porque a pergunta é para ele que está interpretando. Então quem tem que interpretar o sonho vai ser o Caio. Escreve aí o seu sonho e o Caio, quando tiver um tempinho, ele vai fazer uma live, né? Uma live com o pastor só de interpretação de sonhos. Só interpretação e responder isso. E aqui fala, eu vi aqui no seu livro, vou mostrar de novo, Sonhos e Dimensões Proféticas. Aqui nos dicionários dos sonhos tem veículos e o seu significado profético e vestimenta, acessórios e seu significado profético. Eu queria que você falasse esses dois, mas é interessante que alguns falam muito de sonhar com carro, dirigindo. Até uma irmã falou para mim, eu tive pelo menos um discernimento na hora que eu tive a interpretação para ela, que ela sempre sonhando com carro e dando problema com o carro. Ou o carro quebrava, ou ela puxava o freio de mão. Eu lembro desse sonho e eu tive, pelo menos, dei a minha interpretação que eu tive lá no momento. Qual foi a interpretação que o senhor teve ali no momento? Você fala assim. Fala assim, o que significa sonhar com carro, avião? Sonhar aqui não sei se você fala todos os veículos. Alguns, é muita coisa. É porque assim, eu trouxe aquilo que tem base nas escrituras. Por exemplo, tem gente que fala do carro. Exemplo, teve uma irmã que uma vez falou bem assim, pastor, eu tive um sonho de um carro. Eu estava dentro do carro, eu estava parado no estacionamento do mercado. Eu já tinha desengatado o freio de mão e o carro não andava. E eu estava parado. O que significa isso? Na hora Deus me disse, a sua vida ela está parada. Você se acostumou com um lugar que traz segurança, porque o estacionamento ali para ela trazia segurança. Ela ali estava protegida. Porque ela se acostumou com aquilo, por mais que ela tentasse sair, ela não conseguia. Por quê? Porque ela se acomodou. Pessoas que sonham com, ali com bicicleta, fala de esforço físico. Fala de você estar se esforçando até mesmo dentro do ministério. Tem gente que sempre está o quê? Se esforçando, se esforçando. Ela gasta toda a energia, mas na hora de subir a ladeira ela não consegue. Tem gente que tem sonho assim, pastor, eu tô pedalando, de repente quando chega a ladeira eu começo a forçar. Aproveitando desse esforço e subindo o morro a pé, com esforço, também pode ser a mesma coisa? Também, mas ele fala também de você abrir mão de coisas. Porque para você subir um lugar, você precisa estar leve. Então é o lugar onde Deus te leva para que você abra mão de coisas, para que coisas sejam arrancadas da sua vida. A palavra diz, quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? Coração puro e mãos limpas. Então precisa ter o quê? Pureza e santidade. Então normalmente quando você sonha subir no morro, subir no monte, Deus está te levando para um lugar de santificação. E aí ele precisa arrancar tudo isso de você. Avião. Avião fala de ministério de alcance. Fala de alcance. Não só ministério, mas de fato de transicionar, de te levar a um novo tempo. Te levar a um novo lugar. Sonhar com um ônibus. Fala também ali de pessoas que carregam ministério pastoral. Fala de um ministério pastoral. De pessoas que vão trazer ajuntamento e vai conduzir. Porque no ônibus vai todo mundo junto. No avião você tem o quê? Você tem pessoas que vão para o mesmo destino, mas no final cada uma vai para um lado. Então está ligado ao ministério tanto apostólico como ao ministério profético. Eu falei uma vez assim,
Eu sempre gosto de falar assim, ó, tem um caderno de sonhos, caderno de visões, né? Anote seus sonhos, anote, você até falou de gravar também, né? Anote seus sonhos e visões. E, e minha irmã fala assim, pastor, fica até difícil anotar sonhos, porque eu sonho tanto. E a pergunta assim, essa pessoa que sonha muito, tem pessoas que, alguns já falam, não sonho nada, outros já sonham um pouco, mas tem alguns que sonham talvez toda noite, ou vários sonhos na mesma noite. É, é porque ela é sensível espiritualmente ou é só da E alma? tem aquelas que acham que sonham, né? E como é que é essa que acha? Pastor, assim, dentro da voz de Deus, aí vai estar ligado ao chamado, existem níveis dentro do profético que Deus fala muito com as pessoas através de sonhos, outras através de visões. O que nós precisamos entender é o que de fato é sonho profético e o que não é. Porque tem gente que de fato, existem pessoas que Deus toda noite fala com ela. Só que toda noite ela não consegue discernir Deus. Por quê? Porque Deus está chamando ela para intimidade, mas ela quer terceirizar a intimidade. Então eu conheço pessoas que quando eu comecei a falar de sonho, eu falei, misericórdia, irmão, põe a mão na minha cabeça aqui que você está sonhando mais que eu. Todo dia ela trazia sonho. Aí nesse caminho a gente viu que era sonho profético e que não era. E aí quando eu falava para a pessoa, olha, isso daí não é sonho profético, isso daí é sonho da sua carne. A pessoa ia lá, assistia um filme de terror, de repente ela teve um pesadelo. Aí ela chegava para mim e falava, tive um pesadelo. E nesse pesadelo eu via demônios se manifestando. Traz a interpretação. Aí eu falei, o que você fez antes de dormir? Ah, eu assisti um filme de terror. Então, assim, a palavra diz que pelo muito se ocupar, nós também sonhamos. Então, pelo muito fazer, você também sonha. Então, a gente não pode caracterizar que todo sonho é profético, como não é. Porque vai depender do nível de sensibilidade. Exemplo, existem profetas, uma dimensão profética, que eu chamo de profetas sonhadores, que Deus só fala com eles através de sonhos. Existe o que nós chamamos de profetas videntes, que vê na dimensão do mundo espiritual. Ele vê, ele percebe. Está nas escrituras isso. Então o modo que ele discerne o mundo espiritual é através da visão, é através de ver no mundo espiritual. Então, pastor, existe aquelas pessoas que têm muitos sonhos e que 10% dele é Deus falando, os outros restantes é tudo a cabeça. Existem pessoas que realmente Deus ele fala. E Deus ele está falando. Existem pessoas que Deus ele dá sonhos repetidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deus sempre está trazendo. Só muda o lugar, o local do sonho, o jeito do sonho, mas o contexto é o mesmo. O que significa? Deus está tentando falar com aquela pessoa e ela não está se atentando. E por que ela não está se atentando? Porque ela não entendeu que aquele sonho é um chamado de Deus para ela discernir. É como eu disse para o senhor, existem sonhos que eu vou ter que discernir, não outra pessoa. Então, todo sonho pessoal que o foco está na minha vida, eu preciso discernir na intimidade. Agora, quando toca o coletivo, é diferente. Aí ele pode ser discernido. E quando essas pessoas te procuram, muita gente te procura, pedindo interpretação de sonhos, eu imagino, né? Que eu só comecei a falar de sonho e aumentou um monte de gente pedindo. Até falar assim, eu acho que eu tive uma má ideia de falar de interpretação de sonho. Um monte de gente manda sonho quase todo dia. Interpreta aí, pastor. E você não tem interpretação. A pessoa já teve algum que ficou chateado ou que não gostou da sua interpretação? Já. Ou ficou chateado porque você não teve, ou chateado porque a interpretação é essa. Mas ela não quis aceitar. É. Já. Para o senhor ter noção, eu recebo e-mails de pessoas de outras nações pedindo interpretação de sonhos. Não é só pessoas aqui do Brasil. Nós alcançamos através dos sonhos. Eu tenho alguns vídeos no canal que eu coloquei sobre sonhos que eu gravei em obediência ao Senhor. Vídeos curtos, dizendo, olha, sonhar com isso simboliza tal coisa, tal coisa, tal coisa. Dei a base bíblica e falei, mas nunca se esqueça que o contexto é o que faz a diferença. Busque no Senhor. Vídeo simples, pastor. Que aí tem mais de 30 mil visualizações. E eu recebo mensagem de pessoas, Bolívia, Uruguai, Paraguai, pedindo interpretação porque elas têm sonhado também. Então o que acontece? Tem sonhos que
que a gente traz a interpretação que a pessoa não vai gostar. Porque tem sonhos que vai chamar a atenção dela. Tem sonhos que vai trazer a correção para ela. E tem gente que a gente encontra que ela pede a interpretação para você, ela pede para mim, ela pede pro fulano de tal, até que ela encontre um que vai satisfazer não aquilo que Deus está dizendo, mas aquilo que é melhor para ela. Por quê? Porque ninguém quer ser confrontado no sonho. Só que a primeira manifestação dos sonhos é trazer alerta. A primeira função do sonho é corrigir você. Então, tem pessoas que elas rejeitam a interpretação, porque elas dizem assim, não faz sentido para mim. Tudo bem, você pediu a interpretação, Deus trouxe, amém. Agora, tem interpretações que Deus ele vai dar uma parte para mim, aí quando ela contar para você, você vai receber a revelação de outra parte de sonho que eu não tive. Isso acontece. Já teve pessoas que fizeram isso. Às vezes, quando eu compartilho algumas coisas com o pastor Jonatas, eu falo, ó, ouvi esse sonho, Deus me trouxe isso daqui, o que Deus trouxe para você aí também? E quando junta é exatamente aquilo que Deus está dizendo. E às vezes só de forma diferente. Pastor, e esse tempo profético, você acha que vai aumentar a questão de sonhos, visões, esse tempo que nós estamos vivendo hoje, não profético, mas esse tempo que nós estamos vivendo, que cada vez se aproxima mais do fim, você acha que vai aumentar o número de visões, de sonhos, do profético, no modo geral? Com certeza. Eu tenho percebido que Deus ele tem ativado os filhos dele para essa realidade. A consciência acerca de sonhos tem aumentado. O problema qual que é o problema que nós encontramos? Pastor, são poucas as pessoas que querem aprender acerca dos sonhos. Eu ensino pessoas, o Senhor também ensina pessoas, o Senhor dá treinamento. Se a gente observar de todas as pessoas que entram em contato conosco, às vezes apenas 20, 30% querem aprender. As outras não. A interpretação, mas eles não querem... Ela quer só a resposta, mas ela não quer aprender a buscar. Ela quer terceirizar, ela quer fazer igual Moisés. Essa é a verdade. Tem muita gente querendo Moisés e não quer o próprio Senhor. Como assim Moisés? Deus fala para Moisés, Moisés, fala para o povo se santificar que amanhã eu vou descer no meio de vocês, eu vou falar com vocês. Deus ia se revelar para o povo. Imagina a mudança que teria sido na história. Aí Deus vem de forma barulhenta, que a palavra diz que houve barulho, langor de buzina, fumaça, terremoto. De repente a palavra diz que o povo viu aquilo, o povo viu Deus se manifestando e falou o quê? Moisés, não fale Deus conosco para que não morremos. Fala tu e ouviremos. Ou seja, Moisés, então, se Deus falar com a gente, já era. A gente vai ter que abrir mão de coisas, de jeitos, de mania. Mas se você falar, não tem problema. Você já está com intimidade com Deus, fala o Senhor. Deixa Deus te usar aí. Você falar, a gente faz. Então tem muita gente que é assim. Elas não querem ter o ensino, elas não querem aprender, ou quando querem é só aprender o que significa. O que significa isso, aquilo, mas elas não querem aprender a desenvolver essa sensibilidade. É igual eu estava conversando com o Senhor. Qual que é o problema que a gente encontra dentro dos sonhos, dentro dessa realidade? É que, infelizmente, muitas pessoas se tornam dependentes de mim e de você dentro da interpretação dos sonhos. Elas não te vê, chega um momento que elas não te vê como um homem de Deus. Ela te vê como alguém que vai ser o intérprete do sonho dela. Aí ela vai estar ali 24 horas te mandando mensagem. Dormiu de tarde, teve um sonho. Pastor, interpreta para mim. De manhã teve um sonho, interpreta para mim. Então, uma das coisas que eu sempre pergunto é o seguinte: você orou? Não, eu orei ali 1 hora. Eu orei 1 dia. Eu orei 2 dias. Teve sonhos que eu passei 1 mês orando. Deus só me foi trazer o significado 3 meses depois. Teve sonhos que eu tive há mais de 2, 3 anos que Deus me trouxe esses dias. Eu falei, agora eu entendi, Senhor, esse sonho aqui. Então o que acontece? A gente quer muitas coisas rápidas. Existem revelações que vão vir rápidas? Sim. Mas existem revelações que vai ter tempo. Você precisa ter maturidade. Por quê? Porque não adianta Deus te trazer uma revelação hoje e você não ter maturidade para discernir, para compreender. Né? Então, nós vamos encontrar as pessoas que querem aprender, que são poucas, infelizmente, e aquelas que só querem a interpretação. Você teve algum sonho com o Brasil? Você vai melhorar, vai piorar?
se algumas coisas estranhas que tá aí no poder, alguma coisa assim. Você tá, para quem não conhece o pastor Caio Aleph, ele tá, no momento que nós estamos gravando esse vídeo, ele mora em Brasília, então ele tá lá no centro do poder, né, do Brasil, no sentido judicial, tudo ali, né, da Câmara de Deputados Federais, senadores, presidente, o executivo, né, mas só que ele vai para o Rio Grande do Sul. Ele gosta de desafio, ele tá indo para o Rio Grande do Sul. Mas você mora num lugar bem propício ali, né? Brasília foi um foco de muitos anos, até quando surgiu Brasília, muito esoterismo foi para lá, né? Tem até um negócio grande lá em Brasília, que eu esqueci até o nome lá. Sol nascente. Tem um negócio grande e um monte de coisa foi para lá. Então foi um centro ali. E até hoje, né? O que acontece em Brasília afeta o Brasil. Qual é o sonho? O que vai acontecer do Brasil? Deus te revelou? Pastor, eu não tive nenhum sonho sobre o Brasil. Mas eu já tive palavras do Senhor para o Brasil. E principalmente no que Deus iria trazer uma limpa sobre a nação. Eu via Deus incendiando a igreja para poder purificar a nação. Quando a igreja se movimenta, a nação é purificada. Quem tem que clamar pela nação é a igreja. São os filhos do Senhor. O que trazia arrependimento para Israel era quando o povo se levantava. Então eu vejo isso. Então eu vejo Deus trazendo purificação sobre a nação, levantando o corpo, não só uma pessoa específica. Porque quando a gente fala de avivamento, a gente só fala de um ministério, de uma pessoa. Não. Deus trazendo o corpo, despertando de fato a igreja na nossa nação para trazer a purificação para a nação. Né? Porque a igreja é a resposta de Deus na terra. Então, a gente costuma dizer que mede o que acontece numa nação baseada no como está a igreja. Então, se a igreja adormece... E como está a igreja? Ao mesmo tempo que a corda está sonolenta. Então, eu vejo que Deus está despertando. De fato, Deus está despertando. Só que qual que é o problema, pastor? Quando a igreja desperta, na hora de se posicionar, ela não se posiciona. Ela retrocede. Ela só se posiciona se for favorável a ela. Se não for, ela retrocede. Mas por quê? Eu vejo isso como um ataque, né, sobre a igreja. É como se fosse neutralizar o poder da igreja. Então a gente vê Deus despertando, levantando líderes, levantando homens, mulheres, irmãos, jovens, crianças, causando uma revolução aonde eles estão. Só que quando vem oposição, a gente não vê pessoas que se levantam para pegar junto. Mas a gente vê pessoas para derrubar aquilo que Deus está fazendo. Essa é a verdade. Se Deus levanta... Olha, o maior inimigo da igreja, hoje em dia, não é o diabo. São os próprios irmãos. É forte isso aí. Veja só, quem que vendeu José? Os irmãos. Os irmãos. Então, quando Deus ele começa a levantar um homem, uma mulher de Deus que está se tornando uma referência, alcançando alguém, e às vezes trazendo uma revelação que muitas das vezes nós não temos maturidade para discernir, quem que se levanta contra? Não é os de fora, é os de dentro. Quem faz com que aquilo que Deus está fazendo seja ignorado? É os de dentro, não é os de fora. E esse que está o grande perigo, porque ainda, por mais que Deus ele esteja despertando a igreja, dentro da igreja existem aqueles que se levantam contra aquilo que Deus está fazendo. Então é como se a gente falasse assim, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade, vem nesse lugar. Aí ele começa a vir. Quando ele começa a se manifestar, a gente fala, não, isso daqui não. Isso daqui o Senhor pode fazer. Dessa forma o Senhor pode fazer. Dessa outra não. Então, ao mesmo tempo que a gente quer que Deus avive, quando Deus começa a avivar, a gente quer jogar água. Porque a gente quer padronizar o meio em que Deus faz. Então, enquanto o Senhor, a gente não entregar, melhor dizendo, o governo total para ele, porque o foco ainda está no homem. A gente acha que a resposta vai vir no homem. Deus ele pode levantar um homem. Mas a resposta não está no homem. A resposta está em Deus. O povo tem o governo que merece. Então, se a igreja se posicionar focando em Deus, aí as coisas mudam. Mas enquanto for o homem, quem vai governar é o homem, não o Espírito do Senhor.
Será que em muitas igrejas, quando você estuda a história de algumas igrejas, de alguns ministérios, que hoje são grandes, começaram debaixo de avivamento, de unção, de coisas tremendas Deus fazendo, e hoje estão alguns desses ministérios apagados. O que aconteceu para apagar esse ministério? Ganância do homem, orgulho. Pastor, eu acredito que também, mas para mim o foco principal foi levantar pessoas que não tinham o mesmo coração. Se eu tenho um ministério que Deus tem despertado para cura, as pessoas que têm que fluir após mim, dentro daquela realidade, são pessoas que queimam pela mesma coisa. Hoje, os ministérios têm colocado pessoas que falam bem, que se expressam bem, que se apresentam bem, que se vestem bem, que tem um monte de cargo, um monte de coisa, mas o coração não queima. Exatamente como é focado para a unção, para o chamado de Deus para aquele ministério. Então, se o senhor vê, a maioria dos grandes ministérios que começaram incendiados, hoje eles estão frios. São poucas as igrejas que continuam preservando a mesma unção. Mas isso vai estar ligado ao quê? Ao coração. Então, de tempo em tempo, vai se levantando o quê? Pessoas com um pensamento diferente, eles não são fiéis à visão. Esse é o problema. Se Deus me deu uma palavra para que o meu ministério seja X, flua dessa forma, ele precisa fluir dessa forma. Se eu começar a colocar pessoas que não têm a mesma visão, eu vou matar aquilo que Deus chamou para edificar. Então esse é o motivo, um dos motivos, se não o principal, de que muitos ministérios têm se esfriado. Porque se eu não coloco alguém que tem o mesmo coração para caminhar junto, o coração dela vai estar totalmente contaminado. Quer ver um exemplo? Tá lá Eliseu e Geazi. Eliseu tinha recebido a porção dobrada. Geazi seria aquele que iria receber aquilo que Eliseu carregava. Então Geazi estava sendo como Eliseu foi com Elias, o servo. Só que o senhor vai perceber que o coração de Geazi não estava conectado com Eliseu. Eliseu ora, Senhor, abre os olhos do moço para que veja. Ele viu o mundo espiritual, ele teve experiência, mas lá dentro dele ainda tinha raiz de ganância. Quando o profeta falou bem assim, olha, Geazi chega, Naamã tá aí, trouxe presente, ouro, tudo aquilo que o senhor imaginar, ele pega e fala o quê? Não quero. Não aceito. Primeiro eu imaginei o coração daquele homem, dizendo, espera aí, ele veio honrar o homem de Deus e o homem de Deus rejeitou? Pois é, tem muita honra disfarçada de bajulação e compra. E às vezes a gente não percebe isso. E aí depois que Naamã é curado, o que acontece? Geazi, olha, opa, cadê o profeta? Não tá me vendo, vou correr atrás dele. Quando ele chega lá e fala, Naamã, seguinte, o profeta aceitou seus presentes. E ele volta em silêncio com tudo aquilo. E aí o profeta pergunta para ele, onde você estava? Não, eu fui olhar os pássaros ali, ver se ia chover. E o profeta falou assim, não estava contigo o meu espírito quando você foi ter com Naamã? Ou seja, ele caminhava junto, mas não tinha o coração. Qual que é o problema hoje da igreja? Nós temos levantado pessoas, muitas das vezes, que sabem como fazer algo, mas que não têm o mesmo coração. Se não tiver o mesmo coração, não avança. Esse é o problema. Você vai ver Judas. Judas caminhava com Jesus, esteve com Jesus, curou os enfermos, expulsou demônios, mas não tinha entregue o coração para ele. Dos discípulos, quantos de fato se destacaram? Daqueles que Jesus tinha? Poucos. Quantos de fato tinham o coração do Senhor? Poucos. Então a gente tem esse grande problema dentro da igreja hoje. São pessoas que dizem assim, pastor, eu vou caminhar com você, eu vou andar com você, eu quero aprender com você, mas não entrega o coração dela para você. Não conecta o coração. Essa é a questão da multidão, dos seguidores, dos discípulos e dos íntimos. A multidão, ela sempre vai nos cercar. Onde tiver algo acontecendo, a multidão vai, porque ela começa com a curiosidade. Então Jesus, ele ministrava a multidão, mas ele não rejeitava totalmente a multidão. Porque no meio da multidão vai ter pessoas que vão dizer assim, não, eu vou seguir o pastor Aristo. Eu vou começar a seguir esse homem de Deus, essa mulher de Deus, vou começar a seguir. Eu não quero apenas ver, eu quero acompanhar.
No meio dos seguidores vai ter pessoas que vão se tornar discípulas, que vai falar assim, olha, eu quero aprender com você. Eu quero ser ensinado por você. E no meio dos discípulos vai ter aquele que vai dizer, olha, eu quero ser íntimo. Não quero ser apenas ser discípulo, mas eu quero andar com você como se nós fôssemos colados, igual Elias e Eliseu. Eu quero estar aqui 24 horas para te servir. Na hora que você espirrar, eu trago lenço para você. Na hora que você precisar de água, eu trago para você. Então nós vamos ter pessoas que são íntimas, pessoas que você vai poder abrir o coração. Porque um dos grandes problemas hoje é o quê? Muitos líderes não têm outras pessoas que abram o coração. E às vezes quando ele abre o coração, o que acontece? Ele é exposto. Então vai ter pessoas que vai ser como Gideão. Gideão ele tinha um servo que se chamava Purá. Esse nome significa esconder, cuidar, zelar, proteger, interceder. Então dentro dos discípulos nós vamos ter pessoas que são íntimas, que vai proteger o seu coração, que vai cuidar de você. Então o que acontece? Muitas das vezes nós temos colocado a multidão para seguir a visão que Deus trouxe para os íntimos. E isso tem trazido esfriamento para a igreja. Porque não é pela quantidade, é pelo coração. Deus conhece o coração. Só teve uma vez que Samuel errou. A palavra diz que tudo aquilo que Samuel falava se cumpria, acontecia. Mas quando ele foi ungir Davi, que ele chegou lá, que ele viu os irmãos de Davi, falou, opa, esse daqui é forte, maromba, né? Aquele ali tem jeito de rei. Deus falou para ele, não. Eu não vejo como você vê. Você está vendo a estrutura por fora, mas você não está vendo o coração por dentro. E aí vem, pergunta, tem mais alguém? Falou, tem um perdido ali no campo, vou chamar. E vem Davi. O improvável, quando ele olha, o Senhor fala bem assim, é esse. Por fora, rejeitado, mas por dentro, Deus tinha o coração de Davi. Então, quando Deus tem o seu coração, a visão que ele colocou na sua vida, no seu ministério, ela prevalece. Então, mais importante do que você ter quantidade é você ter pessoas que têm o seu coração, carregam o mesmo fogo que você. Jesus começou com 12, teve 70, depois multiplicou, terminou com quantos? Com poucos. Daqueles 12, daqueles 70, somente 3 estavam com ele no Getsemane. Somente 3 se tornou íntimo. Então, no meio de tudo isso, a gente vai ter pessoas que de fato têm o nosso coração. Crê na visão que Deus colocou. E eu te digo, pastor, a multidão gera quantidade, mas os íntimos atraem o favor de Deus e a presença. Quanto mais íntimo você for, mais a presença de Deus você vai ter. Eu tenho feito uma oração para o Senhor. Senhor, me conecta aos íntimos do Senhor, aos teus amigos. Não aos curiosos, aos teus amigos. Eu quero me conectar àqueles que amam a mensagem da cruz. Aqueles que ainda amam o avivamento. Não os que estão temporários, mas o que de fato ama. Quando você olha dessa forma, Deus ele vai te conectar a pessoas, mas ele também vai arrancar pessoas de perto de você. Pastor Caio, teve um sonho, eu vou perguntar isso aqui, porque é bem interessante que um irmão sonhou, ele tinha um carro branco, agora não lembro se era, nem vou falar o carro que eu nem lembro direito, ele sonhou me dando o carro. E aí foi engraçado que ele falou assim pra mim, pastor, eu vendi o carro que eu encontrei na rua, eu vendi o carro, e eu falei, que legal, tá. Mas, aí ele falou, mas você sabe por que eu vendi? Que eu, no sonho eu tava te dando o carro. Aí eu falei, opa, eu vou vender logo, vai que Deus vai pedir que eu dê o carro pro pastor. Aí ele falou isso, sonhar dando ou abençoando alguém, quer dizer, literalmente para fazer isso, é um símbolo? Eu acredito que é uma direção de Deus. Então ele não obedeceu a direção de Deus? Ele não obedeceu, ele ficou com medo. Ele falou assim, não é melhor eu vender do que abençoar, né? Então, esses tipos de sonho, eles remetem honra, né? Então, quando você semeia, quando você sonha semeando, ofertando, você está honrando, você está plantando, né? Então, Deus estava provando literalmente para ele, eu acredito assim, tanto para ele obedecer, mas principalmente para mostrar o coração dele. Então, perceba só, se Deus deu um sonho para ele, para ofertar, e ele vendeu, sinal que o coração dele nunca esteve com o Senhor. Aí eu não sei se ele caminhava com o Senhor ou não,
Não, é só membro da igreja, Era mas só... não era próximo. Então ali já mostrou que com aquela pessoa eu não podia contar. Porque se Deus falou pra ele no sonho, abençoe, e ele simplesmente vendeu, é sinal que o coração dele nunca esteve conectado com o Senhor. Então falo pra você, se tem um sonho aí, meu filho, sonho me abençoando, abençoa. Abençoa, oferta que você vai colher. Já teve algo parecido assim com você? Alguém fala, pastor, eu sonhei isso, mas não fiz. Ah, já. No começo também eu já fiz isso daí. Você já fez? Já. Você desobedeceu? Desobedeci. Tava começando, entendi. Pastor, para o senhor ter noção, quando Deus começou, antes de Deus me destravar nessa parte de honra, o entendimento que eu tinha era totalmente distorcido. Eu falava que queria que Deus prosperava, mas a minha mão era assim, ó. O que é meu e acabou. Então você poderia explicar sobre honra, que tem muita gente que não entende, Posso, né? claro. Eles acham... Tem uns que vêm pra igreja e ainda fica com aquele preconceito. Que a primeira coisa quando a pessoa vem pra igreja é isso. Ah, vai dar dinheiro pro pastor, vai não sei o quê. Sempre fala na área financeira e aí eu acho que a pessoa tem bastante resistência. Sim, ela tá mais presa que os outros dizem do que a palavra diz. Ó, por exemplo, quando o Senhor foi falar comigo sobre oferta, eu era muito resistente. Pra dizimar, pra ofertar, pra primiciar. O dinheiro é meu, trabalhei, me esforcei, é meu, acabou. Por que eu vou dar de graça? E aí Deus ele foi trabalhando isso dentro de mim. Aí eu comecei a ler nas escrituras que Mamon, o Senhor chama ele de Senhor, ou seja, ou eu sou governado pelo Senhor, o próprio Deus, ou por um espírito. Porque Mamon significa o quê? Segurança. Então muitas vezes as pessoas não ofertam porque elas querem ter uma segurança, uma falsa segurança. E eu lembro que eu comecei a ler o livro de Provérbios, onde a palavra diz que o generoso sempre prosperará. E aquele que retém o que deve ofertar, esse empobrecerá. Quando eu vi aquilo, que eu olhei para a minha vida, eu falei, misericórdia, está acontecendo isso. Comecei a ler o texto de Coríntios, onde a palavra diz que Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Então, Deus ele começou a destravar essa área na minha vida. Então, eu comecei a entender que quanto mais eu semeio, mais sementes o Senhor libera sobre a minha vida. Só que aí tem um extremo. Tem pessoas que elas recebem semente de Deus, porque todo mundo recebe semente de Deus. Todo mundo recebe. Provisão e semente. Só que para que você continue recebendo sementes de Deus, você precisa semear. Deus dá semente ao que semeia. É uma condição. Se você semear, você recebe. E pão para alimento. Só que tem muitas pessoas que elas estão retendo aquilo que Deus mandou elas semear. Por medo. Às vezes por orgulho, às vezes porque está amando mais o recurso do que confiar no Senhor. Eu entendo assim, pastor, que ofertar não só simboliza a honra, mas simboliza também a minha dependência no Senhor. Existem pessoas que elas estão presas ao recurso. Por isso que elas não prosperam. Por isso que elas não avançam. Porque a sua semente vai revelar em quem você crê. Quando eu semeio, eu estou revelando quem eu creio. O recurso não pode ser o seu senhor. Você que tem que ser o senhor dos recursos. Hoje, os recursos não me dominam. Esses dias eu estava em casa, se eu ter noção, eu estava em casa. E eu tinha acabado de terminar de fazer uma live. Deus tinha se movido, o nome do Senhor foi glorificado. E o Senhor simplesmente me deu uma direção. Entra no YouTube agora. Tava orando, tava lá gastando tempo em línguas. Entra no YouTube, entrei. Na hora que eu entrei, tava uma live de um apóstolo que eu não sei quem é. Era a primeira vez que eu tinha visto ele ali agora. E eu entrei. Tinha 4 pessoas na live comigo. E eu fiquei ali assistindo. E ele falando nada com nada. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui nessa live? E o Senhor falou, fique. E ele falando, dizendo como é que chegava na igreja e pegava o ônibus tal e não sei o quê. Eu não sabia quem era aquele homem. Deus simplesmente falou pra mim assim, peça o Pix dele. Aí eu, amém. Aí eu fui lá e comentei, irmão, me passa o seu Pix. Pastor, quando eu fiz isso, eu apanhei tanto daquele homem. Porque tem pessoas que pedem Pix e não mandam oferta. Começou a falar. Se você, Caio, vai pedir meu Pix e não vai mandar oferta, nem peça, você tá brincando com Deus. E eu lá, irmão, só me passa.
me envia o seu Pix. Aí ele mandou. Aí eu fui lá, eu falei, Senhor, quanto? Eu tinha um valor específico para pagar uma conta. Eu falei, Deus, quanto? Aí o Senhor falou, esse valor. Eu falei, esse valor? Tudo. Quase tudo. Eu falei bem assim, Jesus, eu garanto que esse homem nunca recebeu esse valor de oferta. Fiz o Pix e mandei. Como eu não tinha um WhatsApp dele, nem nada do gênero, porque eu não conhecia, nunca tinha visto na minha vida, só mandei lá pra ele. Pronto, querido. Na hora, pastor, a feição daquele homem mudou. Aí ele começou a glorificar o Senhor e tudo. Falou em línguas. Não falou em línguas não. Só deu aleluia. Ele tava com uma garrafa de óleo assim, derramou a garrafa de óleo na cabeça. Eu olhei assim, aí o Senhor falou bem assim, vai embora, sai. Aí eu saí da live. Aí eu falei, Senhor, por que o Senhor mandou eu ofertar? Aí o Senhor falou bem assim, primeiro, para você continuar sendo obediente. E segundo, porque eu precisava revelar para aquele homem que eu ainda cuido dele. Então, muitas das vezes, nós vamos ter duas manifestações. Deus vai fazer o Senhor ofertar para que o Senhor seja a resposta de Deus na vida de pessoas. Hoje eu estou aqui participando do podcast porque um homem de Deus ouviu a voz do Senhor e semeou para mim poder estar aqui. Porque eu não tinha agenda, né? Não tinha nada marcado para vir. E ele semeou as passagens para que eu pudesse estar aqui. Para quê? Para que outras pessoas também fossem abençoadas. Então ele foi obediente ao Espírito Santo. E a sua obediência favoreceu várias pessoas. Então, tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, pastor, tem um propósito. Deus não vai te dar recursos se não tiver um propósito. Por que muita gente não prospera? Muito filho de Deus não prospera? Por causa do coração. Se ainda o diabo, ou os recursos, ou as intenções pessoais te governar, todo recurso que vier sobre a sua mão, você não vai investir no reino. Quando Deus começou a destravar isso, aí ele teve que trabalhar outra coisa na minha vida, que foi o quê? Tudo que eu tinha, eu ofertava. Então, agora eu tinha aprendido que ofertar fazia parte de um coração generoso, porque a palavra fala de não ofertar por obrigação, mas por generosidade. Isso fala de honra. Né? Existem vários níveis de honra, não só de recursos, mas até mesmo você servir. Mas a área financeira, quando eu comecei a confiar no Senhor, Deus começou a me prosperar. Então antes eu pegava e saía ofertando tudo que eu tinha. Aí Deus falou o que para mim? Eu trago pão para alimento e sementes. Aí qual que era o meu problema? Aquilo que era para mantimento para mim eu ofertava. Aí eu passava o quê? Passava perrengue, aí eu ia perguntar para Deus, Deus, o que está acontecendo? Por que não está multiplicando? Por que não está vindo? Aí o Senhor falou, eu trouxe mantimento para você. O pão é para comer. O pão é para comer. Só que o pão você está ofertando. O que você oferta é a semente, não o pão. O pão te mantém. Então Deus cuida de você, mas Deus te dá um meio de você prosperar. E aí eu tive que aprender isso daí na marra. Antes, eu retinha tudo. Por causa de que eu ouvia, olha, pastor, dá dinheiro pro pastor. Isso que eu cresci na igreja. E uma dos acontecimentos que me fez fechar o coração para isso, pastor, foi uma vez que eu estava numa igreja e o pastor falou assim, olha, eu trabalhava no banco, na HSBC, antigo HSBC, e o pastor falou assim, olha, o nosso salário atrasou e a gente precisa fazer compras. Será que você não tem para me emprestar um valor tal? Aí eu falei, olha, eu até posso emprestar, pastor, mas eu preciso pagar uma conta na semana que vem. Isso daqui faz parte do meu salário. Ele falou, não, até lá a gente já recebeu. Cheguei lá, até hoje, tô esperando receber esse recurso. Passou, não deu. Não. Toda vez era alguma coisa, não, porque atrasou, e aí você via ele comprando tênisinho, camiseta, aí tudo. Aí fechou o coração. Aí isso fechou o coração, porque você imagina assim, um homem de Deus faz isso, então aquilo que os outros diziam é uma verdade. E às vezes a gente fecha o coração por causa disso. Por isso que às vezes muitas pessoas não ofertam, não semeia, e aquilo ali foi um motivo. E aí Deus teve que quebrar aquilo. Aí eu tive que aprender que nem todo mundo é igual. E que não é porque o outro não fez, não cumpriu com a palavra,
que eu vou parar de semear, que eu vou parar de honrar. Hoje, graças a Deus, eu e a minha esposa, pastor, a gente semeia. Quase que, se não semanalmente, mas mensalmente, todo mês a gente semeia alguma coisa. Tanto recursos, às vezes a gente semeia tempo, às vezes a gente semeia coisas que a gente tá no lugar, Deus manda comprar, compra isso daqui para tal pessoa. Às vezes a gente tá lá, Deus fala assim, chama tal pessoa para comer, leva tal pessoa para ir comer com vocês em tal lugar. E nem sempre quando Deus dá uma direção, tem o recurso ali todo. Mas quando a gente obedece, Deus traz. Então Deus ele tem feito isso, ele tem levantado, por exemplo, o Senhor tá com os livros aí. Esses livros foram frutos de obediência, e se eles estão na sua mão, é porque 2 pessoas ofertaram para que acontecesse. Então, quando você semeia coisas espirituais, Deus ele vai trazer, ele vai levantar pessoas para que também semeiem naquilo que é espiritual que ele colocou na sua vida. Então, os recursos eles não podem parar em mim e em você, eles precisam continuar fluindo. Então a grande maioria das pessoas é o quê? Elas querem achar aquele que se torna digno de receber a semente dela. Então ela olha pro pastor e fala, não, o pastor tá com uma jaqueta ali top, bonita, né? Eu vou ofertar e no pastor Caio que tá sem. Às vezes as pessoas fazem assim. Não, mas é o que o pastor já tem. Mas se Deus tá mandando você ofertar, é porque ele entende o propósito. E às vezes ele vai mandar você ofertar para testar o teu coração. Às vezes a gente quer, como é que eu posso dizer? Caracterizar quem é digno ou não de receber a nossa oferta. Às vezes aquele que tem, aquele que não tem. O segredo é a obediência. Às vezes Deus pode mandar para você dar até para uma pessoa que tem muito. É porque Deus tem um propósito Já nisso. aconteceu muito isso. Já aconteceu com você? Já. Eu tinha, por exemplo, a minha oferta diante dos meus olhos, quando eu fui no Benihim, eu tinha comprado um relógio, pastor, e não foi baratinho, não. Eu gostava muito, mas muito de relógio mesmo. Quando eu era solteiro, eu gastava muito com relógio. Eu achava top. E quando eu fui no Benihim, Deus me fez ofertar o relógio. Só que quando eu tava vendo o Benihim ministrando, que eu bati o olho no relógio, quando eu gosto de relógio, eu olhei assim, eu falei, rapaz, esse relógio aqui tem diamante em volta, chega, brilhava o negócio de ouro. Eu olhei assim e falei, Deus, podia ofertar na minha vida esse relógio. Na hora da oferta, eu falei bem assim, Senhor, eu não tenho nada para ofertar. Deus falou bem assim, o relógio. Eu falei, Deus, mas o meu relógio perto do dele aí não chega nem a 10% do valor. Deus falou assim, o relógio. Eu fui lá e ofertou. Ele precisava? Não. Mas eu estava trabalhando o quê? O meu coração. Existem coisas Mas que... doeu o seu coração. Doeu, claro, era novo, não tinha feito nem 3 dias que eu tinha comprado. Mas assim, hoje, isso não me bloqueia mais. Eu sinto prazer em ofertar. Então, graças a Deus, Deus colocou uma mulher do meu lado que também ama ofertar na vida de pessoas. A nossa oração é sempre o quê? Senhor, me abençoa para que eu possa pagar as contas, para que eu possa usufruir, para que eu possa investir, e investir fala do reino, fala em tudo aquilo que o Senhor direcionar, e para semear na vida de pessoas. Então, todo recurso que a gente traz, que a gente gera, vai alcançar isso. Porque nós entendemos isso. Que o foco não pode terminar em mim. Precisa alcançar outras pessoas. Enquanto o propósito for no reino, Deus ele prospera. Quando o propósito, o foco for em você, aí começa a parar de fluir. Eu tive um sonho que tem a ver com prosperidade, pastor Caio, que eu já falei nas lives aí, quem acompanha. Eu tive um sonho bem interessante que eu ia na casa de uma irmã, de um casal, na verdade, e aí eles falavam, pastor, vem ver o quintal daqui. Aí eu saí no quintal, é um quintal que nem era diferente do quintal deles na realidade, era um casal da igreja, né? Quando eu vi um pé de uma fruta. A fruta não lembro até hoje qual que era, mas a fruta estava pequena, várias frutas, né? Ela crescia, ficava madura, caía no chão e aí de novo a fruta ficava aquele processo, crescia e caía, instantâneo, crescia e caía, e eu falava no sonho para ele,
Isso é a unção de prosperidade. E aí eu acordei. Foi muito forte, faz muitos anos esse sonho. E aí eu entendi isso, que quando vem essa unção de prosperidade, vem um aceleramento. Sim. E, e tudo isso que o pastor Caio está falando tem a ver com semente também. As suas sementes são aceleradas. Vai chegar um tempo que eu gosto de falar que você que sempre está semeando, talvez ainda não está colhendo, mas vai chegar um tempo que você vai ter uma colheita atrás da outra. Eu aprendi uma coisa, pastor. Esses dias eu tava olhando algumas coisas das redes sociais e apareceu uma publicação lá de um pé de abacaxi. Quanto tempo leva para crescer um pé de abacaxi? Um abacaxi desse tamanho, 365 dias. Um dia eu plantei um pezinho de abacaxi na casa da minha sogra. E eu falei, meu Deus, deu quase um ano e não cresceu nada. Quando deu um ano, cresceu um negócio desse tamanho. E ali eu aprendi sobre semente também com o Senhor. Porque, igual o Senhor estava falando, existem sementes que a gente planta agora e colhe já no mesmo dia. Existem sementes que ela demora um pouco mais para ser colhida. Se você plantar, por exemplo, um pé de feijão, acredito que em uma semana já tem ali. Só que depois que ele dá o pé, o que acontece? Ele morre. Agora, se você planta um pé de laranja, vai demorar para crescer. Mas enquanto ela está crescendo, ela está gerando. Quanto mais ela cresce, mais ela gera. Então existem sementes que Deus coloca nas nossas vidas que tem um propósito de trazer provisão instantânea. Só que o que é interessante? Porque existem árvores, existem sementes que para ela chegar no fruto ou no resultado, ela demora um mês. Existem outras que demoram 2. Existe outra que demora 3, 4, 5, 6, um ano. Existem outros que demoram 1 ano e meio. Ou seja, sempre tem sementes, provisões, mês após mês. A questão é, eu tenho semeado? Porque se eu estiver na prática da semeadura, todo mês eu tenho provisão. Eu lembro que toda vez que eu ia num evento, num congresso, Deus usava homens e mulheres e falava assim, esse daqui tem um dom de prosperidade. Dom de prosperidade. Falar para você? Para mim. Eu falava, Deus, mas dom de prosperidade, mas minha vida tá tudo avesso, minhas finanças estão, né, parece que põe no bolso, foge. E toda vez, pastor, 1, 2, 3, um dia eu cheguei e falei assim, Deus, quando é que isso daí vai manifestar, se é que eu tenho de verdade? Aí o Senhor falou bem assim, quando você parar de achar que prosperidade é só recurso financeiro. Porque a gente tem isso na cabeça, a gente acha que prosperar é só multiplicar recursos. O ministério crescer é prosperar. Você abençoar a vida de alguém é prosperar. O que é prosperar? É expandir sem ter falta. É você ser suprido em tudo aquilo que você precisa. É claro que também a área financeira, porque infelizmente tudo precisa de recursos. E aí o Senhor começou a dizer, comece a semear. Essa semente, depois de tanto tempo, ela vai frutificar. Então, conforme eu fui semeando tempo, recurso, coisas na vida de pessoas, palavra, ministério, direção, unção e assim por diante, Deus ele foi desatando, porque existe um princípio. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Aquilo que ele semeia no espírito, ele vai colher no espírito. Aquilo que se semeia na carne, ele vai colher na carne. Então eu comecei a entender, um dia a gente fala sobre isso mais profundo, entender sobre o princípio da semeadura que gera honra, ou melhor, que revela a honra. Mas uma coisa eu falo para o senhor, se o seu coração não estiver alinhado, nem a sua oferta Deus recebe. Por exemplo, falta de liberação de perdão, tem muita gente aí magoada e semeando. A oferta que ela está gerando está testemunhando mais contra ela do que a favor. Porque a oferta, a semeadura, revela a condição do seu coração. Por isso que a palavra diz, você vai semear, tem algo contra o seu irmão, põe no altar e vai se resolver com ele. Depois você volta e semeia. Por quê? Porque a semeadura revela a condição do meu coração. Forte aí, vai anotando aí, escreve aí tempo de plantar, escreve aí no comentário, tempo de semear. Para de ser mão de vaca aí, irmão. Abre a mão aí. Eu gosto de uma frase de um era até um cantor, né, que se converteu, um cantor do mundo. Ele disse assim que foi questionado porque ele deu um sítio para a igreja, né, uma fazenda,
eu acho que era um sítio, né? Não era fazenda, né? Que fazenda é maior, para a igreja. Aí o repórter questionando: você deu o sítio para a igreja? Aí ele falou assim: lembro até hoje na reportagem, ele disse: se eu não abrir a mão para abençoar, não tem como Deus colocar algo na minha mão. E ele falou: quando ele abre para abençoar, Deus coloca muito mais na mão dele. Então é isso. Deus quer te dar muito mais. Tudo que o homem semear, ele vai colher. E é interessante isso. O pastor Caio está semeando o tempo dele. Veio lá de Brasília. E para você ver, ele primeiro semeou na live, nós fazendo uma live junto. Comentamos que queria marcar, o pastor Caio tá vindo, tá? Mas ele mora lá em Brasília, aqui o podcast aqui em São Paulo. E um irmão ouviu e sentiu no coração: pastor Caio, vou dar passagem de avião, você vai estar lá. Liga lá pro pastor, pergunta se ele ainda tem interesse. O pastor, claro. Com certeza, vou aproveitar bem esse nome de Jesus. E só quero falar assim, pastor Caio, fala os arroba e os treinamentos que você tem. Ele tem um de sonhos, que eu até comprei o treinamento de sonhos, ele tem livros, mas ele tem o do sonho e ele tem uma academia. Explica aí como funciona essa academia profética. É separado, ele tem um curso de sonho e tem outro que é, eu acho, mais profundo. Isso. Que é... Nós temos a academia profética. A academia profética ela é o curso mais completo que a gente tem. Então ela tem de 10 a 20 módulos. Tudo que envolve o profético. Então, a cada 1 mês e meio, um novo módulo é liberado. E as aulas ali são liberadas toda semana. 2, 3, 4, conforme o Espírito Santo vai direcionando. Na grande maioria, são aulas que nós realizamos ao vivo, junto com o aluno. Então, dentro da Academia Profética, nós falamos sobre o Ministério do Profeta, falamos sobre o Ministério Profético, dons proféticos, autoridade, honra, generosidade, Ministério dos Anjos. Falamos sobre também profecia, o discernimento do tempo. Tem muita gente que está passando tempos em Deus e não está discernindo o que está acontecendo. Então, de todos os nossos treinamentos até hoje que a gente gerou e estabeleceu, a Academia Profética é a mais completa que tem. Então existem vários temas que a gente vai liberando, aulas também. Então o módulo ele nunca se encerra. Por quê? Porque Deus sempre está trazendo alguma coisa. E aí nós temos um treinamento de cura divina, que nós estamos realizando aulas ao vivo toda semana. Toda semana tem aula ao vivo, além das aulas que já estão na plataforma. Elas são transmitidas ao vivo e vão para a plataforma. Nós temos o treinamento de sonhos e visões, que ele está para receber o UP. Já estamos editando alguns materiais para colocar lá. Então, dentro da Academia Profética, a gente tem o módulo Sonhos e o módulo Visões, e vamos ter um módulo Interpretação também. Esses são os treinamentos que a gente tem agora, além de outros que a gente vai lançando ali no decorrer do tempo, né? Seminário de intercessão profética, libertação financeira, conforme o Senhor vai conduzir. Então, a gente vai seguindo a nuvem, conforme a unção ela vai direcionando a gente. E fala os arroba aí que encontrar essa academia, encontra com... Então, você pode entrar em contato conosco pelo Instagram, né? @CaioAleph com K e o F mudo, que também é o mesmo para o nosso canal do YouTube, Caio Aleph. Lá nos nossos vídeos, pastor, tem ali a descrição, o número do nosso WhatsApp. Mas pelo Instagram você também consegue mandar mensagem e a gente consegue te responder. Tem também o nosso WhatsApp lá fixado. Lá no Instagram. No Instagram. E eu falo, todo dia você faz live, né? Praticamente todo dia. Então tem sempre live do pastor Caio falando sobre sonhos, falando sobre anjos, falando sobre o ministério profético. Então se inscreva lá no canal do pastor Caio, tem muitas lives, muito conteúdo já gravado, de vários assuntos de cura, né? De cura tem bastante conteúdo, então se inscreva aí. E o Caio tem que chegar pelo menos 50 mil até o final do ano. Aleluia. E quem quiser adquirir também os livros de sonho e de cura, você pode entrar também nas nossas redes sociais. É a primeira vez fora do meu canal que eu divulgo esse material. Então é lançamento no podcast. Eita glória, tá lançando aqui o livro Sonhos e Dimensões Proféticas. Nós falamos no primeiro programa que ele fez com a gente, esse aqui, fluindo na cura, operando através do poder curador de Jesus. Ele está lançando 2 livros aqui no Podercast,
Esse aqui nós falamos mais no primeiro programa, esse aqui que foi esse segundo programa falando de sonhos. Que bênção, pastor Caio. Pastor Caio, libere o fogo aí pro povo que tem fome e sede. Amém. Aqui tem um povo que acompanha o canal que é faminto. Amém. Eu quero orar para que o Senhor ele te visite com a unção dele. Que o Senhor libere sobre você uma graça profética para que você passe a discernir os sonhos proféticos, as visões, as revelações de Deus, e que o Senhor ele habilite os seus sentidos espirituais para que você possa discernir a linguagem de Deus dentro da dimensão dos sonhos. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, e eu quero te pedir, Senhor, toque-os com a tua presença, com a tua doce unção. Que eles venham conhecer, Pai, a dimensão da tua voz dentro dos sonhos, Senhor, dentro das visões, dentro das liberações proféticas do Senhor. Amém. Pai, em nome de Jesus, habilita os ouvidos espirituais deles. Habilita para que eles possam ouvir, discernir Sim, e perceber a tua voz e as revelações do teu Espírito. Eu te peço, Pai, levanta homens e mulheres que são discernidores de sonhos e de visões. Que a graça profética, que a unção profética, Senhor, o manto profético venha sobre eles, sim. envolvendo e tocando com fogo, Senhor, da ponta da cabeça à planta dos pés, que você seja ativado agora com sinais visíveis da glória de Deus, no precioso nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Você escreve aí, eu recebo em nome do Senhor Jesus. Você escreve aí e compartilha. Compartilha ali no grupo do Facebook, no grupo do WhatsApp. Você tem grupo da família, tem grupo aí cristão. E também no direct do Instagram. Quando você compartilha, também é uma forma de semeadura, né? Porque tem pessoas que foi já abençoado porque alguém compartilhou e falou, ó, fulano compartilhou comigo e eu fui abençoado, fui curado, fui renovado. Então você pode ser um instrumento de Deus também, porque aqui, graças a Deus, no Podcast tem homens e mulheres de Deus que têm vindo compartilhar da sua vida, do seu ministério, e tem muitos testemunhos aqui. Só você ler os podcasts do passado aí, você vai ler e vai ver quantos testemunhos de pessoas sendo abençoadas. Pastor Caio, quero agradecer você que veio de lá de Brasília, tirou seu tempo, cedido aí, deixando lá a família, tudo aí, seus negócios. Obrigado por ter vindo aí. Pastor, eu que agradeço pela oportunidade no nome de Jesus. E eu creio que foi o segundo de muitos. Em breve a Aleluia. gente vai se encontrar de novo. Que o Senhor continue te abençoando, te prosperando e te usando em nome de Jesus. Vai ter muitos, mas mesmo ser longe, né? Você vai ter que fazer um estúdio lá. Fazer um estúdio lá no sul. Deus proverá, vai dar certo. Aleluia. Então nós estamos acabando. Que fique com Deus, que Deus abençoe. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau. Amém, Deus abençoe.